estamos aqui em mais um episódio do Talk Taças, hoje com uma convidada que quando nós começamos, a gente fez uma lista e ela já estava nessa primeira lista. Ela era a primeira convidada. É uma pessoa difícil, viu? Ela esnobou a gente um tempão até estar aqui hoje. Eu sou a Carol Mello, influenciadora digital e especialista em vinhos. Eu sou Ju Haddad, sommelier pela ABS de São Paulo e vou falar a agenda dessa moça. Não é fácil de conseguir um horário. Ela viu? usa como desculpa não morar em São Paulo. Exatamente, mas eu vou apresentá-la para vocês vão saber de quem eu tô falando. A nossa convidada é advogada que deixou de lado a carreira para trabalhar exclusivamente com vinhos. Ela é certificada pela Wine Spirit Education Trust, nível 3. Ela é French Wine Scholar. É assim que fala? É, né? E também cursou academias de vinho, dos vinhos de Portugal. Tô horrorosa hoje. Se tornando embaixadora dos vinhos de Portugal, nível intermediário e uma das poucas profissionais no mundo que pode ministrar aulas sobre vinhos do Porto, pois ela é certificada pelo IVDP. Depois desse currículo, quem é mesmo essa mulher? Não, calma, que falta. E ela hoje é embaixadora de algumas marcas. Não, eu ia chegar aí. Calma. Não ia, não. Eu nem ia a pau. sim. Eu ia falar Ela o nome pulou. dela primeiro e depois eu ia falar. Ela é embaixadora da vinha Morandé do Chile, da Sacramento Vinifer da Serra da Canastra e colunista da Única Vinhos e da Brastemp. Brastemp, aquela da máquina de lavar mesmo. É, aquela. Essa aquela. mesma. É vinho, então. É vinho misturado com adega. Não dá nem pra falar outra coisa. Vamos fazer uma sala de palmas? Kelly Bergamo! Finalmente! Kelly Bergamo com acento no bé. É mentira. Sem acento. Sem acento. Mas Kelly, com muitos R's, Bergamo. Bergamo, porque ela é de Catanduva. E Catanduva ela fala Bergamo e acabou. E hoje mora em Londrina, né? Londrina. Kelly, muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe, a gente falou brincando. Realmente a gente queria te trazer aqui desde o começo, mas a gente entende que não era, você não estava esnobando a gente, que sua agenda é bem difícil. Graças a Deus, porque ela tá ficando brindezinho. milionária. E eu adoro ser amiga de milionários. Eu também, eu só gosto Obrigada. de mulher rica, pelo amor Obrigada de pelo Deus. E convite. bem-sucedida. Imagina, é um prazer enorme estar aqui Ai, com gente, você. não bebi, deixa eu beber. A Ju tem essas. Hoje a gente tá tomando, antes da gente começar, vou falar desse vinho. Sim. Eu vou pôr até ele aqui, ó, pra vocês verem. Mostra Olha que embalagem o linda. vinhaço. É da Morandé. É Morandê ou Morandé? Morandê. Eu falo Morandê também. É igual Bergamo. É. Aí, olha É só. Morandê. Esse aqui é um dos rótulos que a Morandê traz pro Brasil. A gente tá tomando, inclusive, ele hoje. É uma delícia. Olha que demais, assim, no rótulo dele tá escrito Vino Hecho a Mano, que é mostra artesanal, né? Ele é um vinho Old Wines, Colheita Old Vines, de Dry forma manual, farmed. né, Kelly? Colheita manual. Manual. Ele tem 87% de carinha e 13% de 13%. Syrah. Ele é do Maule. Ele ficou 24 meses em um fudre não torrado. Que coisa maluca, eu não... Podre não neutro. Neutro. Exato. E também uma parte deles em barricas de terceiro uso. E tem um super potencial de guarda, mas é um vinho fácil de beber. Porque quando a gente fala do vinho com grande potencial de guarda, já parece aqueles dinossauros que você só consegue abrir ele daqui a 15 anos. Exatamente. Porque senão ele é impalatável. Não é o caso. Esse é um tinto. A Morandé é uma empresa chilena, né? Esse aqui é um tinto muito fácil de beber. Então, é uma super Canudinho. opção para quem tá começando a se aventurar aí nos vinhos secos. O que é legal é que, quando a gente pensa em vinho chileno, a gente pensa muito em volume, né? Naquelas super vinícolas gigantescas que produzem não sei quantos. Tudo bem, a produção do Chile realmente é muito grande, principalmente se a gente comparar com a nossa produção aqui do Brasil. Mas este carinha aqui é muito pequeno. A Morandê já é uma vinícola boutique, a gente até vai falar um pouquinho da Morandê, né? Mas esse cara aqui, 2 mil litros ou garrafas? 2.000 litros.
Não são 2.000 garrafas, né? A garrafa tem 750 ml, então um pouquinho mais. Mas são 2.000 litros só. É super pouquinho. Então é um vinho exclusivo. E a gente tem cupom. A gente tem um cupom de 15%, não só nesse carinha aqui, em toda a linha Morandê, no site 7 Wines. Então aproveita, se você ainda não conhece Morandê, fica aqui com a gente, entenda direitinho. E vai ter cupom. A gente vai colocar o cupom aqui embaixo. E na descrição também. Vale a pena não só esse cara. Tem muito vinho legal da Morandê. E uma super promoção de 15%. E vale lembrar que esse vinho é feito a partir de videiras de 30 anos mais, né, Kelly? Muito mais. Assim, Ela vai bem falar um antigas. pouco sobre isso pra gente também. Ai, uma delícia. Eu beberia... Esse é o Impecável. problema, tá, gente? Deixa esse vinho bem longe de mim. Eu beberia a Eu garrafa. tô bebendo pouco porque vocês já conhecem a minha fama aqui, né? Dos últimos episódios. Kelly, vamos começar do começo? Vamos. Como é que... Você é advogada? Sim. Gente, os advogados são bem... Tem muito advogado, né, A Kelly? justiça nos obriga. O Brasil pode- me obriga a beber! É, mais ou menos isso. Não, eu dou aula para um monte de juiz, advogado, promotor, daí eu sempre chego a essa conclusão. A gente precisa tomar um drink, né? Senão a gente não aguenta. A seco não rola. Não desce, não Mas desce. como é que foi esse seu movimento de migração de carreira? Olha, na verdade foi assim, eu não sei nem quando eu comecei a gostar de vinho. Não sei te falar, eu sempre tive isso. Meu pai gostava bastante, convivi muito com o vinho, também com a família de um ex-namorado que eu tinha. E as coisas foram acontecendo. E quando eu estava estudando Direito, eu já estudava um pouquinho de vinho por hobby. E eu sempre gostei de estudar história. Então, quando você estuda Direito Romano, você fala de comércio, de não sei o quê, e tem vinho no meio. Tudo que você estuda tem vinho no meio. Você vai fazer catequese, tem um vinho no meio. Tudo. E eu que gosto muito dessa área. Daí eu fui estudando. E daí eu vinha fazer cursos de Direito em São Paulo, pós-graduação e tudo mais. Comecei a fazer cursos aqui. Comecei a conhecer um pouco mais de pessoas do mercado. E aí as coisas foram acontecendo. Uma pessoa que tinha sido minha professora na universidade de Direito Penal, ela também já estava fazendo curso de gastronomia e tudo mais, e montou um blog na época, lá em Londrina, de gastronomia, para passar receita. Ela falou, você não quer ter uma coluna de vinhos lá? Eu falei, vou, porque eu já falava de vinho para amigos, já recomendava. E eu tinha um caderninho que eu anotava tudo que eu tomava, minhas impressões, mas não era o intuito de ter uma classificação minha, era... Como a gente tem os aplicativos agora, não existia, né? Então, era com esse intuito de registrar o que eu tinha tomado. E daí a pessoa falava, ai, nossa, eu queria provar um Pinot, assim. Eu falava, eu abria minha caderneta, né? Tenho até hoje, guardada todas. Aí falava, eu tomei um Pinot muito bom, tal lugar, comprei em tal lugar, tal. E assim foi. E todo mundo falava, você devia escrever. Aí eu tomei coragem e assumi essa coluna. Aí, uma vez, na finada Expo Vines, aqui, eu encontrei uma pessoa que era o proprietário daquele site, Enoblogs. Uhum. E ele me chamou e falou, você é a Kelly, né? Eu falei, sou, tal. Ele falou assim, você escreve bem, por que você não escreve no seu próprio nome? Para as pessoas saberem quem é você. Aí eu fiquei pensando. Aí voltei para Londrina, e aí eu peguei minha sobrinha, que ela tinha acho que 12 anos, e falei assim, o nome dela é Gabi, mas o apelido dela é Porps. Aí, ô, Porps, você sabe fazer um blog? Eu sei, porque ela tinha um blog que ela escrevia conto. Ai, Kelly, me identifico. Pedindo pra criança de 12 anos, me ajuda. Eu pedi esses dias pros meus filhos me ensinar a mexer no TikTok. Então. Meus filhos tem fazem 8 e isso 10 também. anos. Aí eu falei pra ela, porque ela tinha um blog de contos de fada. Ai, que Ai, que graça. fofa. Aí a gente fez, então, no Blogspot e tudo mais, e fiz. E daí eu peguei e me inscrevi no Enoblogs, porque o Enoblogs era um site que ele dava uma visibilidade. Ele postava os blogs de vinhos. Foi muito legal esse movimento. E aí começou. Alguns textos que eu escrevia apareciam lá como mais lido da semana. Você lembra o ano? Não, faz tempo. Mais Faz ou uns menos. 10 anos já, Tá, isso. mais ou né? menos em 2012. E, paralelamente a isso, eu participava de uma confraria em Londrina, eu assumi a presidência dessa confraria e eu fui sentindo muita necessidade de entender melhor as coisas. Porque eu tinha essa coisa de um cursinho aqui, outro ali, ler bastante, mas eu precisava de mais além. E mais Queria além. se aprofundar mesmo. E aí, como eu já tinha um bom relacionamento com muitos profissionais aqui, que sempre me abriam muitas portas também, assim, de, vem participar de um evento, tal. E eu vinha muito a São Paulo a trabalho também. Aí, acabava ajustando a agenda para participar. Isso foi acontecendo. E daí, eu fazia eventos, então, tem um grupo de amigos que quer entender de vinho. Você não faz? Faço. Então, não sei o que. Fiz o WSET, aí comecei a me destacar um pouco nessa área de educação. Comecei a dar aula de enogastronomia lá em Londrina e fazer mais eventos. Fazer corporativo, N coisas. E
estudando, né? Porque eu sempre falo assim, a gente tem lá uns certificados, mas o estudo é todo dia, todo dia. Não tem um dia, e com o direito também sempre foi assim, que a gente não passe sem ler algo diferente, sem saber o que está acontecendo no mercado naquele momento. Porque eu sempre falo, tem gente que tem lá, parece um general, sei lá, com um monte de medalha e pim, e abre a boca e você fala, mas... Porque você é da área de direito, você conhece o concurseiro, né? Nada contra quem faz concurso, mas estou falando, às vezes as pessoas têm que decorar para passar. Caçadores de E, erro. na verdade, não entendem o que elas estão fazendo. Então, isso nunca foi o meu foco. Aí, beleza, começou isso, e aí as coisas começaram a aparecer. Faz isso aqui, escreve para um site aqui, dá uma entrevista. Então, daí a coisa começou a crescer quando eu estava trabalhando com vinho. E daí, dando um treinamento, uma consultoria, algumas coisas. Daí eu fui me aprimorar um pouco na área de mercado de vinho, porque não é só entender de vinho para trabalhar com vinho, né? Até ontem eu estava brincando, porque eu passei o dia inteiro fazendo lá planilha e estratégia com o cliente. E aí me falaram que eu só beber vinho, trabalhar de vinho. Vocês estão me zoando. Dias e dias em planilha. E idioma de um lado, outro idioma. Você fica lá, espanhol, inglês, português. Francês. Tudo junto, misturado. E daí a coisa foi acontecer. Então, eu não sei te falar assim, em 2006... eu não tenho uma data para isso. Porque as coisas foram acontecendo. Até que na pandemia... o online cresceu muito. E eu me vi desesperada, porque eu não acreditava na educação online de vinho. Não acreditava. Eu falei, era impossível. Porque eu sou uma pessoa... Quer ver? Daqui a pouco eu derrubo o microfone. Assim, né? E aí, não, e outra, assim, ó, também. e aí tinha a questão da degustação. Só que aí, deu 5 meses de pandemia, a gente viu que a coisa não ia passar. Aí, uma amiga minha, queridíssima de Curitiba, Fran, ela me ajudou a montar um curso online. Mas não gravado, não. Vendendo pelo Zoom, pelo Instagram, pelo meu site. No Zoom, aí eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, eu dei aula no Brasil, Estados Unidos, África, Alemanha. Uma galera de brasileiros que moram fora. Os horários mais, assim, loucos, porque era confuso deles. E tudo bem, porque o judiciário totalmente parado. Então, muito pouco movimento, porque não funcionava nada, não tinha audiência, não Tudo tinha nada. fechado. Tudo fechado. Também as aulas presenciais não estavam acontecendo, evento muito menos. E aí eu comecei a aparecer um pouco, porque eu fiz muita live pela The Wine School, fiz muitas lives a convite de outros produtores e tudo mais. As coisas foram acontecendo. Antes da pandemia, já existiu a proposta para trabalhar com a Morandê, porque a Morandê estava voltando para o Brasil. E o João Carlos, que é o nosso area manager, em 2019, começo de 2019, ele falou que estava iniciando um projeto estratégico para a volta de uma empresa e que eu estava dentro desse projeto já, porque ele ia precisar de mim. E eu falei, beleza, estamos junto, né? E os vinhos da Morandê chegaram junto com a pandemia no Brasil. Então, a gente trabalhou quase 2 anos online, fazendo um trabalho muito árduo de treinamento e tudo mais. E aí, eu entrei de cabeça de vez, porque aí a pandemia estreitou as distâncias, né? Então, eu sempre falo assim, a gente fala assim, eu queria muito que você fizesse esse evento para mim, mas aí eu tenho que pagar teu hotel, teu avião, eu vou contratar alguém daqui. Eu falo, tudo bem, eu entendo, por morar no interior, isso pode ser um problema. Na pandemia, não, eu estava ali, né? Sentada na minha mesa, falando todo mundo pelo Zoom. E daí eu fiz muita coisa, foi muito legal, comecei a crescer. E o online faz parte do meu trabalho, mas não é o meu foco principal. Mas eu estou ali todo dia, sempre mostro. Acho que a gente tem que se vender como profissional, se mostrar o que a gente faz, a nossa capacidade. Então, eu estou sempre muito ativa ali. Mas nunca foi o meu interesse, por exemplo, viver só do Instagram. Eu nunca abandonei meu site, que é o meu espaço, porque o Instagram é do Zuc. O meu site é meu. Tá então, certo. se um dia cair tudo ali, eu tenho meus textos, tenho tudo. E, enfim, foi uma estratégia mais ou menos assim, sem estratégia, a coisa foi acontecendo. Daí eu fui Você tá me dizendo que até a pandemia, pandemia que para quem não se lembra, foi em 2020, ou seja, há 3 anos. Foi ontem. 3 anos atrás, você ainda conciliava o direito... Eu ainda concilio, na verdade. Você ainda advoga? Eu ainda tenho um escritório. Hoje, o que acontece? Tem muita coisa que... Você sabe como funciona no direito. As coisas, os processos são longos. Tem muita coisa que eu ainda atuo, faço muita coisa ainda com clientes muito especiais, tal. E outras coisas que hoje já não cabem mais na minha rotina. Eu já advoguei para instituição financeira, por exemplo, onde você tinha audiência todo dia. Eu não tenho mais condição de fazer isso. Então, assim, são coisas... E, por outro lado, a parte consultiva dá para fazer. Então, assim... Segunda-feira eu tive uma questão de direito para resolver. Eu falei, eu gosto disso ainda. Ainda mais tem umas tretas, né? Daí eu te entendo, viu? É difícil. Eu te entendo. E outra, né? Até esse dia eu estava conversando com uma pessoa, porque na época que a gente fez faculdade,
a profissão do vinho em si não era um alvo. Você não entra lá e fala, tem FUVEST, tem especialista em vinho? Não tem. Sommelier? Não tem. Então, é uma profissão nova, é uma coisa nova de descobertas. E, lógico, é difícil você fazer essa transição. Tem alguns dias que eu paro, penso um pouco, mas é algo que eu descobri que eu amo tanto ou mais que o direito. Então, para mim, é gostoso ainda poder levar um pouquinho do direito, mas tô mais com o pé no vinho. Então, deixa eu te perguntar. Não sabia, viu? Achei que ela já tinha... É que assim, Eu também não sabia. Para mim foi novidade. E respeitando quem faz, mas a nossa atuação como escritório de advocacia é uma atuação muito discreta. A gente não tem essa coisa da mídia social, nem nada, né? Então, eu não falo de direito Não, mas não por isso. Sabe por quê? Porque você... Eu sei como é difícil você conciliar mais de um projeto. Tanto que quando eu decidi não ser mais não advogar mais, foi por isso. Porque em algum momento passou pela minha cabeça. E se eu começar um movimento de transição gradativa? Então eu vou deixando e começando a fazer. Não dá. Porque eu tinha que me dedicar, tinha que reaprender. Fui aprender sobre marketing digital, que eu não tinha nada de ideia, enfim. E você é uma pessoa que se destaca tanto no mercado que na minha mente não dava para entender que você não se dedicava full time a isso. Mas para mim só me faz admirar mais você por essa polivalência, por ter conseguido aí. Eu tenho uma amiga que ela fala: qual dos 30 trabalhos que você tá indo fazer hoje? Mas não é bom? Mulher é multitarefada. Mas assim, é organização mesmo. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho os dias que eu tenho compromissos, que eu tenho que atender, ou que eu tenho uma audiência, que não sei o quê. Tenho a agenda de viagens. Então, tanto que tem gente que fala assim, você tem horário para fazer um evento semana que vem? Eu falo, cara, não funciona assim comigo, não. Porque às vezes, esses dias mesmo, uma pessoa pediu uma data em março, eu tenho agenda para maio. E é esses dias aqui. Então, organização. Foi uma coisa. A pandemia, nesse aspecto, foi muito proveitosa, porque eu tive tempo para fazer isso. Porque, realmente, em 2019, a minha carreira no vinho já vinha crescendo muito e eu estava atropelada com tanto trabalho também no escritório. Quando as coisas pararam um pouco, eu tive a chance de olhar e falar: aqui vai, aqui não vai, isso eu não quero mais, isso aqui eu acho que eu não preciso, vou focar um pouquinho nisso. Eu tinha muita vergonha de fazer vídeo, muita. Tenho ainda. Outro dia eu fui fazer um vídeo no aeroporto e falei assim, eu tô aqui. Até mandei uma mensagem pra ela. Oi, é porque eu precisava postar um negócio lá e eu falei, então, porque eu morro de ficar, oi, eu não faço. Tenho vergonha. Então, assim, a gente já conversou sobre isso. Eu sou uma pessoa desavergonhada. Então, assim, fui rompendo. E na pandemia, a gente foi obrigado a fazer, né? E era uma companhia. Eu falo sempre assim, as aulas foram uma companhia também, porque esse negócio da gente fazer evento de vinho, você interage com muita gente, que é algo que eu adoro, né? E aí, aquilo parou tudo, você não via família, não via amigos, então a conversa no Zoom se estendia. Aí aí o WSET autorizou os cursos online. Então, a gente também pegou firme nisso, eu dei muita aula online, alunos muito queridos por todo o Brasil, e as aulas particulares no Zoom. E aí, também, gente do mercado, que nós estudamos juntos. Então, eu acho que foi um momento importante para o meu crescimento profissional, porque realmente eu consegui organizar a cabeça. Porque às vezes a gente no batidão da rotina não consegue, né? Então eu vou aproveitar esse gancho de tudo que você está falando, de como você fez a sua transição, e quero saber se você acha que tudo isso, toda essa organização que você trilhou, que você fez, se isso ajudou, porque hoje você é uma das educadoras mais respeitadas no mundo do vinho. Olha que fina nós duas dúvida. Que a gente tá entrevistando a Kelly Mergel. Desculpa, mundo. E assim, sem bairrismo, né? Acho que tanto da minha parte como da parte da Carol, porque realmente você fala muito bem, Kelly. Você tem propriedade quando você fala. Você acha que isso te ajudou a ter este reconhecimento? Eu acho que a questão de ser educador é dom, tá? Concordo. Então, porque uma coisa é saber sabe muito e não consegue passar, né? Não São tem coisas a diferentes. capacidade de transmitir. Eu acho que eu tenho essa facilidade e um pouco também do que eu gosto de fazer nas minhas aulas, que eu já tive aulas que infelizmente não foram assim, é apropriar para a nossa realidade. Então, eu tenho um índice de aprovação altíssimo dos meus alunos no WSET, assim, quase 100% em todos os cursos, porque, assim, eu vejo que eles precisam entender dentro da realidade aquele contexto todo.
tá? Eu vou falar de Riesling, eu vou falar de classificação de açúcar, eu vou falar do quê? E vou falar, e como isso funciona no nosso mercado? Como abordar essa questão na prateleira do vinho para atender teu cliente? Eu vou um pouquinho além e as pessoas acabam se aproximando mais do vinho e entendendo logicamente. No processo judicial, a gente conta a história dos fatos, do direito e o pedido. Tem que ter uma ordem lógica. Tem que e o contar vinho uma também história. tem que ter. É. Eu também tenho que ter lógica. Tem começo, meio, vai ter fim, ou o fim já é agora, né? Depende do vinho. Mas é como é que eu harmonizo. E outra, né? Esse vinho está no mercado e ele está onde? Na prateleira, né? Qual é a classificação dele no sentido de ele vale o que ele pesa e tudo mais. Então, eu faço as pessoas pensarem um pouco. É o jeito que eu gosto de abordar o vinho. Então, às vezes até nas aulas online era muito engraçado, porque a aula era 2 horas, 3 horas e meia, eu tava lá, e batendo papo, porque aí entra outros assuntos e, enfim, acho que isso me ajudou muito. A parte do direito ajuda a gente a ter uma comunicação mais clara também, porque você escreve e lê muito. Então, eu vejo que às vezes tem gente que tem dificuldade, profissionais incríveis que falam, eu não gosto de construir texto, eu não gosto de fazer tal coisa. Para mim, isso é... Tranquilo. Com o pé nas costas. Lógico, eu estudo, me baseio, né? Mas eu acho que tem mais facilidade pela prévia da profissão mesmo, né? Legal. Muito bom. Com que periodicidade você bebe hoje? Beber quase nunca. Não, é verdade. Ai, que mentira, isso é mentira. Não, as pessoas... segundo... Degustar. Diz a lenda que eu acordo, Reza estouro um a champanhe, lenda. escovo os dentes com esse champanhe, no café da Passo manhã... no cabelo, Fina. O povo acha que é assim, que eu só bebo e viajo. Né? É muito glamour e pouco Super, trabalho, só que não. Mas, na verdade, assim, eu bebia muito mais quando eu não trabalhava com vinho. Porque, por exemplo, essa semana mesmo, que eu tava semana mega corrida para vir para cá, eu cheguei na quarta, trabalho. Aí, segunda-feira, no final do dia, eu parei, provei, tirei o coravinho lá, 2 taquinhos de vinho para provar que eu precisava para uma situação de trabalho. E foi. Então, aí ontem à noite eu saí para jantar e tomei um vinho. Mas, assim, são coisas que às vezes tem dia que falar tanto de vinho que eu não quero vinho na minha frente. Tem dias que eu falo, no final de semana que eu não tenho compromisso. É a mesma coisa. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, vai um monte de restaurante chique. Quando eu tô em casa, eu quero fazer comida, almoçar em casa, comer comida caseira, porque a gente vai para muito restaurante legal. Exatamente. A gente come um monte de coisa diferente, a gente prova muita coisa. E tem hora que a gente precisa realmente voltar para a realidade. Então, o vinho, para mim, ele não é mais um hobby. Então, tem horas que eu realmente falo, não quero. Ou então, quando eu sento com os meus amigos, eles falam, e esse vinho? Eu falei, esse vinho bebe, não me enche o saco. Eu não quero. Eu tô nesse nível. merda. Eu não quero falar de vinho. Mas Bebe, você... fica quieto, é bom. É gostoso, põe não o vou dar canudinho. aulinha. Vai. Não, Sem aulinha. Não, sem aula. Depois lê no meu site. Já tem resenha. Já falei A gente nele fala lá. isso sempre aqui, que a gente fala que a gente não dá uma aula, porque a gente fala, vai lá no meu Instagram. Ai, não, Vai lá porque- no não, é site porque da tem- Carol e no diferente perfil quando- dela. É diferente assim. Por exemplo, às vezes eu tenho que abrir, provar, antes de ter Coravim, né? Eu abria um monte de garrafa pra provar, daí eu falava, gente, tô com uns vinhos aqui, quem quer vir? Blá, blá, ia todo mundo, né? Provar. Agora, acaba guardando a garrafa, tá? Mas quando eu me reúno com os meus amigos, eu não quero ficar dando aula de vinho. Não quero ser, chata, que fica, aromas. Gente, bom, esse vinho é gostoso. Não, às vezes eu conto uma historinha, falo, esse aqui eu ganhei de não sei quem, ou esse aqui eu comprei não sei onde, esse aqui é daquela viagem. Enfim, mas sem essa coisa. Então, o vinho, pra mim, eu ainda tenho muito prazer com ele, lógico, mas o que eu digo é que tem dias que eu falo, não quero beber vinho. Aí você bebe outra coisa, quer? Eu bebia mais destilados antigamente. Dos primórdios. Antes da pandemia, eu bebia mais destilado. Eu não bebo quase nada hoje. E cerveja, eu nunca fui fã, nunca gostei. Já tentaram, muitas pessoas já. E essa? Amor! Legal. Eu te entendo. Maravilhoso. Aí tem registros ótimos dos meus amigos que eles filmam, né? Minha cara. Eu falo, não, essa é melhorzinha. Mas, enfim. Mas de vez em quando eu tomo alguma coisa. Eu gosto muito de tomar. Eu tenho um restaurante que eu amo na frente de casa, que chama Guanciale. Que você sempre posta. É em frente da minha casa. E aí, eu sempre tomo um Negroni, tomo um Old Fashion, alguma coisa assim, lá, um drinkzinho e tal. Mas, no geral, é vinho. Mas, assim, não precisa ser todo dia, entendeu? As pessoas acham que é porque a gente trabalha, o consumo do vinho é... Não. Eu até acho, que nem eu estava ouvindo o Didu falar, aquela coisa. E eu falo isso também. Eu prefiro que as pessoas bebam menos, com mais qualidade. E se tornar um hábito, é bom para todo mundo. Mas não é o meu caso. Tem dias que eu realmente não quero falar. Eu te entendo, porque quando a gente trabalha com muito vinho,
A Carol também deve pensar isso? Não? Não, a Carol não pensa, gente, isso não. Não, juro, eu não... Não, é claro, se eu Sim. fui numa degustação, 6 rótulos, tal, volto pra casa, vou abrir uma... Não, Não, mas eu, de verdade, assim... Ah, É que eu- assim, às vezes a gente tem muita... Por exemplo, eu às vezes tenho que degustar muita coisa para colocar dentro do trabalho. Então tem dia que às vezes as pessoas escrevem assim para mim: pô, mas você nunca bebe vinho? Você tá sempre treinando. Eu falo, cara, porque é o único momento da minha vida que eu não tô com vinho em boca. Entendeu? E às vezes eu não tô afim. Às vezes eu falo, eu quero só não, um que é fato suquinho que às de vezes- laranja. Que Pode às ser. vezes não tô afim. Agora, por exemplo, às vezes, no domingo você fala, "Putz, não, eu vou tomar um vinhozinho no Não, almoço." bate à vontade. E geralmente é quando eu gosto muito de fazer coisa em casa, quando tá todo mundo lá, gosto de abrir um monte de garrafa legal e tudo. Mas, assim, é uma coisa que, realmente, e as pessoas imaginam que nós, que trabalhamos com vinhos, que a gente bebe da hora que acorda, da hora de dormir. Tem umas meninas lá de Londrina, uma amiga minha lá, que ela tem um grupo de amigas que elas falam, gente, vamos trabalhar pra ter a vida da Kelly Bergamo. Aí, às vezes eu mando pra ela, sei lá, 3h30, 4 horas da manhã no aeroporto, e falo, vai, Lívia, Carregando trabalha. carregando caixa de vinho. Uma vez, lá na Taça. escola, na Menu, postaram um vídeo eu quebrando saco de gelo no chão, de É. saia preta, assim, sabe? É. Foi essa é a vida, porque isso. a gente mostra, lógico, a gente tem que mostrar O o lado glamour, bom e é. tudo mais. Mas tem muito trabalho por trás, tem muito estudo, tem muita dedicação. Tem que limpar muita taça. Muita renúncia também. Muita renúncia. Porque essa vida é muito legal viajar. Eu amo. Eu tô conhecendo muito do Brasil inteiro. Conhecendo pessoas muito legais. Mas tem renúncias pra isso. É claro, Eu não é porque as participo pessoas... de muitas coisas. As pessoas Sabe? acham que você tá lá... Não é viagem de férias. Não, Quando você vai trabalho. trabalhar, você não você tem as obrigações, aí é um inferno, porque parece que você tá sempre à disposição. Eu viajei muito a trabalho. E aí, hoje, como influenciadora, até eu posso ter. Mas quando eu tô fazendo evento, ai, nossa, tava não sei onde fazendo evento. Minha filha, não vi a cor do dia. bem Não, isso. eu não vi nem as pessoas direito, porque você tá prestando atenção. Eu conheço um monte de praias do Nordeste pela janela do Uber e do avião. É isso. Sei Acho lá que você quantas- postou, inclusive, um dia Ah, isso. já, né? esses tempos eu tava no shopping, daí eu falei, nossa, que óculos de sol bonito. Minha amiga falou, compra, amiga, pra você ver o mar da janela do avião. É isso. Não, às vezes, por exemplo, meu compromisso termina na quinta, às vezes eu consigo voltar no sábado, no domingo, daí eu aproveito para conhecer a cidade, se eu tenho tempo. Mas, por exemplo, hoje que eu tô aqui em São Paulo, desde quarta. Terça eu vou pro Rio de Janeiro. Eu quero voltar para minha casa. Então, antigamente, eu falava assim, vai me dar o fim de semana em São Paulo, vou conhecer um restaurante novo. Agora eu falo, qual o primeiro voo que tem depois do meu último compromisso? É nele que eu vou. Entendeu? Muda Sim. um pouco. Então, aí às vezes até a gente brinca da minha agenda e tal, porque realmente eu sou muito organizada para não dar furo com ninguém. Então, se eu sei que eu vou ter um compromisso que eu não tenho hora para terminar, eu não vou assumir um outro. Mas eu adoro quando eu tô aqui, que eu tenho um monte de gente como vocês que eu gosto de encontrar e tal. E às vezes eu pego e falo, gente, vou estar em tal lugar. Venham todos no lugar do Vem ponto aqui que eu tô é mais aqui. fácil. Mas eu vou organizando. Agora, já que a gente estava falando de vinho que você bebe, quando você está bebendo, tem alguma uva que você gosta mais ou tem aquele vinho especial que você sempre pensa, você fala, aquele lá não pode, eu preciso abrir ele porque ele é especial. Eu tive sempre muitas experiências importantes com a Syrah, então eu acabei me apaixonando muito por ela. Tive a oportunidade de provar grandes vinhos de Syrah. Então, e eu sou apaixonada pelo Rhône, né? Eu sempre, quando eu posto vinho do Rhône, eu coloco There's no place like Rhône. Perfeito! Eu adoro, e eu gosto muito da expressão da Syrah lá no Chile, eu gosto muito também, na Austrália. Então, aqui no Brasil, também agora ali aqui no Sudeste, vinhos bem interessantes. Então, assim, é uma uva que eu gosto muito, que... não sei, eu gosto de tantas. Eu sou muito de fase, eu sou muito fã de Sangiovese também, em vários perfis, desde o mais simples até Brunello. Enfim, tem muita coisa. Eu acho difícil na nossa... Ainda tem muita coisa para conhecer também, Muita, né? nossa, tem muita coisa para infinitas. conhecer. De vez em quando a gente prova umas coisas e fala, nossa, como é que eu não conhecia isso antes? Né? Porque... Como eu vivi até aqui. Mas dessas que eu tenho mais acesso e que eu já provei muito a Syrah, eu acho que é a que tem um lugarzinho no meu coração. Você falou de 2 tintas. Se tiver que escolher espumante, branco, tinto, fortificado, você fica com qual? Branco. Ai, ó!
Mas é que, doido. gente... A louca, libriana, né? Olha, eu vou falar um negócio... Não, libriana, minha filha. Vou pra lá, Eu tenho uma libriana em casa, meu bem, não é fácil. É uma indecisão. Ela é igual eu, mas eu também. Quando eu falo da minha uva favorita, eu falo da Sangiovese. E aí, nessa pergunta, espumante. Espumante de Sangiovese? Não, peraí, uma coisa é uma coisa. Mas é que eu gosto muito da Serra, mas eu bebo muito mais vinho branco do que tinto. Mas lá em Londrina é quente? É como São Paulo. É como São Paulo. Então, É eu bipolar, Só uma né? perguntinha, É Como bipolar. você foi parar em fui Londrina? fazer faculdade. Eu ia Direito. fazer essa pergunta, porque eu ia falar, que Fui fazer direito. tropeçou e foi parar Ah, em é? Londrina? Uhum, fiz Você foi faculdade de lá. Catanduva pra Londrina? Sim, pra Londrina, daí fiquei. Se Porque- apaixonou Mas e ficou. A família toda em Catanduva. Aí A família tá aqui. É. Os aí sobrinhos estão tá lá, aonde? a Carolina tá lá, e os sobrinhos lá, o Chico, o Joca. Chico, Joca. Aí, gente, eles Eles são são muito lindos. uma É, o coisa. Joca aprendeu a falar vinho agora. Aí ele falou ainda, a Carolina falou, Então eles quem estão que em toma Londrina. vinho? A mamãe ou a titia? Ele, a titia. Sim, ela sim, mas minha família tá toda... Tem uma outra sobrinha que tá em Maringá, fazendo direito também, mas a família toda aqui de São Paulo, interior de São Paulo. Eu fui fazer direito lá. E daí, na segunda semana que eu tava lá, eu falei, mãe, não volto, tá? Porque Londrina é uma cidade muito bacana. As pessoas são muito Little legais. London. Sotaque britânico, ele era London. É porque Londrina foi meio que fundada por imigrantes ingleses, pessoal de uma companhia de ferrovias inglesa. E eles identificaram lá um clima parecido com Londres. Eu sempre conto essa história. Eu já contei com um taxista em Amsterdã. O cara falou, que fera, hein? É tipo assim, sabe? Achou uma merda. Que legal, hein, ô? Quase fechou a curtida. Bom pra você. Ó, que bom, fia. De onde você é? Brasil. Rio de Janeiro. Eu falei, não, Londrina. Londrina é uma cidade que você como liga London. Aí o cara fez, O cavalo que certo. Tá legal, então, fia. Vai lá. Bom vai. pra você, hein? Mas é porque nós temos, que não é nada legal, mas a gente tem quase todas as manhãs um nevoeiro, nosso fog. É muito inglês. E nessas Que fecha viagens... aeroporto, que É. fecha aeroporto. É o problema. Inferno. Isso. E nessas viagens, uma vinícola ou uma região vinícola que você ficou apaixonada, aquela coisa que aquece o Bom, coraçãozinho. eu tenho um amor eterno pelo Douro. Eu acho que é uma das energias mais fortes que eu já senti, assim, aquela coisa. Aquele lugar é incrível, assim, né? Você pensa que ele é esculpido pelo homem, é maravilhoso para a produção de vinhos, né? Champanhe foi uma coisa onde eu vivenciei o terroir de uma forma muito profunda, porque a questão do clima, aquele solo impressionante, foi uma região muito importante quando eu conheci. E, por último, o Itata, que eu tive a oportunidade de conhecer agora em outubro, Sou apaixonada onde eu por até Itata. estava com um grupo de jornalistas daqui, e eu falei, parece que o tempo passa mais devagar aqui. Jura? Eu me senti também, foi um outro lugar com uma energia assim muito muito diferente, assim. E daí você entende o porquê que, enfim, eu sou apaixonada por história. Então, como ele é todo histórico, todo Sim, Itata é uma das regiões que é eu linda, linda, linda. mais amo nessa vida. É linda. É linda, é muito simples e muito natural. Então, eu fiquei bem encantada, assim. Eu acho que, se eu tivesse que definir as minhas duas mais marcantes, foram Champanhe e Itata. E o Douro, Amor Eterno. Pela exuberância mesmo. Todo mundo ama o Douro, né? É muito bonito, É né? muito É bonito. muito Eu não forte, conheço é muito- ainda, pessoalmente, mas eu vou pra lá logo Em breve, mais. quando a gente for fazer o nosso curso do IVDP, no IVDP. Isso, boa. Que é, não tem coisa melhor. Bom, beber é bom demais, mas beber e comer, aí... A melhor parte. Qual é a sua harmonia? E você já disse que cozinha, hein? O que você gosta de... Qual a sua harmonização favorita de harmonizar? Tá. Eu falei que eu gosto de Syrah, que eu tomo muito vinho branco, minha harmonização favorita. Minha harmonização favorita. Eu adoro queijo azul, vinho doce ou vinho do Porto. A gente, eu gosto de tudo, eu gosto de vinho. Eu gosto Ela de gosta vinho. de vinho, é Então, isso. eu tenho uma resposta para cada um deles. Eu adoro harmonizações por contraste em geral. E eu adoro um bom branco botrytizado, ou só um late harvest, e o Porto com queijo, eu acho. Ganhei um da Kelly. Gente, essa combinação é maravilhosa. A Morandê tem um, né? Nós Tem. provamos, é A Morandê maravilhoso. tem maravilhoso. um late harvest, que tem parcial botritização, e tem um golden harvest, que é um vinho que foi produzido só em 3 safras, totalmente botritizado. Incrível.
Mas esse não chega, vem? Chega. Só que ele é limitadíssimo, É, né? E imagino. assim, não é um vinho econômico, não é um vinho Sim. para todo dia. Incrível. E a última, eu não lembro agora as 3 safras, mas faz tempo, tanto vocês podem ajudar toda noite. Oh, Deus, por favor, ajuda a botritizar de novo lá no casamento, bastante, pra gente ter mais esse vinho incrível. É bem um estilão Tokai, assim. Agora, A botrytis, só pra entender, não é algum fenômeno que a gente consegue fazer em laboratório. Você fica lá rezando mesmo pra ela acontecer. Exato. Porque é um fungo. Então você fica exato. assim, ó, vai, tem que ser daquele Depende jeitinho. de muita umidade, dias ensolarados, uma combinação de fatores climáticos. Para mim, é uma das coisas que mais liga o vinho à divindade, assim, porque realmente é algo que o homem não controla. Obviamente, ele pode plantar numa região que tem propensão à criação desse fungo, a desenvolvimento desse fungo, aliás, já no momento de maturação tardia da uva, Sim. mas ele não controla. Exato. Então, por isso que eu falo que a gente reza. E tem um ponto bem importante que ela até falou, é um vinho que não é econômico nenhum, né? Botrytizado Nenhum é. deles. É difícil. Porque o rendimento é ridículo. Porque o que acontece? Esse fungo atinge a pele da A uva pelezinha da e uva. ela murcha, porque ela a perde colheita água. é feita baga a baga, uva Ah, a Sim, uva. uva, Passa uma uva, mão. porque bola tem que ser a as bola. melhores. É. É isso, então, porque. E ela. O cacho, ele não é Sim. por inteiro ao mesmo tempo. Então, essa aqui já tá boa. Então, Aí vou você pegar. tira, mas a outra ainda não tá 100%. Então, você espera mais. Então, é um trampo É um artesanal trampo. ali. E é costurando. lindo, né? Ai, Mas gente, isso que é deixa lindo. tão... Não é só isso. É bom também. É eu bom. adoro Eu um botrytis. não, Mas eu sou eu apaixonada. acho que a gente tem que aprender a usar mais os vinhos doces e os fortificados a nosso favor. E eu gosto muito até dessa harmonização, porque as pessoas... A gente sabe, quando você vai para a França, sempre vai ter os queijos no final da refeição e tudo mais. É que a gente Sempre. não tem esse hábito. Então, às vezes, em casa eu faço, tem gente que fala, né? Eu falo, olha, tem uma sobremesa com isso, mas você tem o queijo também. Aí todo mundo... Nas aulas, quando eu faço aula de harmonização, eu gosto de colocar a sobremesa e um queijo azul. E a pessoa prova e fala, nossa, gostei aqui, mas aqui ficou... Foi mais E aí a complexo, foi pessoa- além. Aí você fala, tá vendo? Isso A pessoa entende o contraste. E a harmonização é isso. A gente errar, acertar. Tem coisa que eu gosto que você não vai curtir, outros... Enfim, eu sempre falo que eu fui a criança, lá em Catanduva, tomava uma casquinha, uma bola de limão, uma de chocolate. Já gostava de harmonização por contraste lá em Catanduva. Então, eu curto isso. Eu Então, também sempre gostei de lógico, provar. eu tenho um monte de coisa que eu curto de harmonização e tal, mas essa é uma que eu acho que é a minha favorita mesmo, de brincar com esses bons vinhos doces e fortificados e os queijos. Boa brincadeira. Ai, gente, eu quero brincar disso todos os dias. Eu sempre falo assim, Ah. a pessoa fala assim, esse seu trabalho, eu falo, você que escolheu a profissão errada, amiga. Eu posso fazer esse ali é mais legal. Adoro! Kelly, hoje você é embaixadora de 2 marcas de vinho, certo? Uma chilena Sim. e uma brasileira. Uhum. Fala pra gente um pouco da sua função nas 2 marcas. Pois é, a Kelly da Morandê. Todo mundo fala, a Kelly da Morandê, veio a Kelly da Morandê. Mas assim, na verdade, o cargo de embaixador de marca, ele compreende muito a parte educacional. Então, você aplicar treinamentos, você ajudar esse vinho a ir além no teu mercado e também da criação de marca, a parte de brand. Sim. Né? Dentro da Morandê, eu comecei inicialmente com essas 2 funções e agora eu também tenho um papel comercial importante de controle, porque nós temos uma importação diferenciada. Nós voltamos sem uma importadora grande por trás. A Morandê está no Brasil há muitos anos, né? Ela é de 96, uma vinícola relativamente nova, mas sempre esteve no Brasil. E ela voltou numa operação própria, porém com parceiros regionais. Então, eu cuido de cada um deles. E isso está fazendo eu entender muito que nós não somos um único país. Então, o jeito que eu vou ajudar o meu cliente a vender Morandê em Fortaleza é diferente de Curitiba, é diferente de São Paulo. É um continente Isso. mesmo. Então, o a Brasil. gente tem estratégias, planos que são comuns a todos e algumas coisas que são específicas. Então, a primeira coisa que eu faço, eu falo, olha, como é que funciona aí? Quem são os nossos concorrentes na região? Tem vinho que está muito forte em São Paulo e que nem se sabe quem sei lá, em Porto Alegre. Então, isso tudo é interessante. Então, essa visão de mercado também é muito importante. Então, dentro da Morandê, eu tenho essas 3 funções. E a Sacramentos, onde eu comecei a trabalhar o ano passado, eu comecei também a ajudar, porque a Sacramentos é uma vinícola muito nova. Então, comecei a fazer essa criação, essa parte do brand também, junto com outro parceiro.
e desenvolver um pouco, fazer as fichas técnicas que não se tinha. O vinho ganhou como o melhor vinho do Brasil na primeira Não safra. tinha ficha técnica. Tinha, mas estava meio à mão quase assim. A gente Sim. criava, desenvolver a harmonização. Foi na primeira safra, Brasil? Sim. Foi uma surpresa. Tanto que o Jorgito, queridíssimo, eu acompanhava o projeto desde o começo, porque é a assinatura da enologia do Alejandro Cardoso, que é um grande amigo, com quem eu já fiz estágio várias vezes também, né? Que é um enólogo premiadíssimo e tudo. Sim. E aí, eu já acompanhava desde o começo o projeto. E aí, quando a Sacramentos ganhou com o Sabina, o melhor vinho do Descorteados ano passado, o Jorgito falou, eu vou participar do Descorteados, eu não sei nem por onde começo. Aí, tem ficha técnica? Não tem. Não tem. Vamos por partes. Vamos fazer isso. Só que eu já estava com a Morandê, que era a vinícola do ano, o melhor tinto do ano. Aí eu consegui o Vinícius Conde. Ele vem aqui. Eu adoro ele. Também. Aí o Vinícius cuidou da parte da apresentação desse vinho e tudo. Ele é muito fera. Ele é queridíssimo, um ótimo profissional e uma ótima pessoa. Sim. E aí, a gente começou esse desenvolvimento. Daí agora tem, lógico, o lançamento de outros produtos e tudo mais. Então a gente vai planejando como essa vinícola vai desenvolver a imagem que ela tem que passar. Enfim, são N coisas, né? Como o nosso Instagram vai ser, quem vão ser as pessoas que vão estar com o nosso vinho. Esse tipo de política. Então, é uma coisa embrionária, praticamente. É legal isso, porque a Morandê é uma grande marca. Então, eu já pego uma estrutura que está me ensinando muito, e com a Sacramentos a gente está aplicando outras coisas, a gente está ouvindo o mercado. Não foi só o melhor vinho pelo Descorteados, ele foi também o melhor vinho brasileiro no Decanter Wine Awards, o ano passado. Uau! Porque todo mundo criticou muito. Mas né? Comprar como brasileiro, como assim? A primeira safra, o cara é o melhor vinho. Compraram, Aí exatamente. veio a Decanter e falou, melhor vinho do Brasil. Eu queria... Agora eu vou aproveitar esse monte de prêmio e vou fazer a favor. pergunta do milhão. Faz. Entrou pra Morandê, foi vinho do... Foi vinho do ano? Ou a melhor vinícola? melhor vinho do Chile, Melhor vinícola do ano. Melhor vinho do Chile. Ela tava House of competindo. Morandê. Tava competindo com todos os outros. De do novo, Chile. Carol. Melhor vinho do Chile. Melhor Aí, vinho do Chile. aí, calma. Desculpa, mundo. Depois que ela entrou. Aí ela vai, começa a prestar consultoria e essa informação não tinha. Primeira safra, o melhor vinho do Brasil. Pelo Descorteados e pela Decanter. É verdade que o seu passe agora tá valendo 7,5 milhões? A Conta pra consulta, gente o taxímetro os milhões. quadriplicou, é isso? Conta. Não, mas ela tem um pé de coelho. Só Vamos passar um a mão minutinho. nela. Daqui, que eu pedi pro Pacelli, vou passar em Isso, você vai, também, vai. pra gente pegar um pouco dessa Não, luz. eu até brinquei, porque até foi engraçado que eu encontrei o Patrício, acho que na ProWine, e ele falou, você tá trabalhando com o Jorgito, do Sacramentos? Eu falei, eu só trabalho com os melhores vinhos. Aí ele... eu falei, não me venha com outra coisa. Mas aconteceu realmente, mas eu brinco. O Alejandro, por exemplo, quando ele ganhou a primeira vez de melhor enólogo, eu tinha feito estágio com ele aquele ano. Eu falei, coincidência, Alejandro? Que agora você ganhar melhor espumante, melhor vinho, e eu trabalhei aí? Aham. Não, mas não. É uma Desculpa, mundo, de coincidência, novo. Mas é... Amiga, é assim mesmo. A gente se bate o eu tempo bato inteiro. até, eu A bati pessoa seu fica nariz ralando outro com a dia. mão, né? Não tem jeito. Mas assim, eu acho que as coisas foram acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa que eu considero com muita sorte. Porque, como eu falei, desde o primeiro dia que eu tive a oportunidade de estar aqui em São Paulo degustando vinho, teve gente que falou, vem aqui, prova isso aqui. E me ensinou algo. Muitos amigos no mundo do vinho, muito. Eu tenho amigas, assim, e amigos também. Ontem mesmo encontrei o Fabiano, que foi head sommelier da Gran Cru, que foi um dos primeiros caras que me colocou no evento profissional de vinho, quando eu era só de uma confraria. Então, assim, tive muita oportunidade. E eu acho que é um momento também que eu falei, é muito importante para mim hoje eu estar associada a marcas que eu acredito, mais do que serem as marcas que representam muito bem o vinho chileno e o vinho brasileiro, mas que eu acredito muito no que é o trabalho deles, com pessoas muito legais por trás delas. Porque eu adoro trabalhar para os dois, adoro trabalhar a Morandê. Eu sempre falo, não preciso mentir para falar da Morandê. Porque tem cada história legal, tem tanto vinho bom, eu falo, eu vou falar, prova você. Pá, bom, tá vendo? Não tô mentindo. Não é só a história. Não é só a história. Eu tinha que ter sorte nisso, porque eu sou corintiana, então a gente já sofre demais. Gente, eu Esse sabia é o ponto. que ela Vai, tinha um Corinthians. defeito. Cala a boca, Ju. Eu sabia. As esse o duas ponto. têm esse defeito, ó. É nóis. É isso, a gente já Festa na sofre. favela. Aí a gente Vai palestra. Aí a gente tem
Aí a gente tem sorte no amor, sorte nos negócios. Também porque a tenho. gente só se ferra. Tem esse ponto, sabe? Aí Deus falou, Urso, vai, eu vou te fico dar... vou te dar uma ajuda aí. Você vai trabalhar só com vinícola muito boa. Muda, né? Não, Muda. detalhe, e é modesta, porque não é por competência, não, viu? Não. Ela não participou em nada dessas coisas. Aqui, Não, mas Brasil, assim, para com isso. eu acho que a gente ajudando a comunicar tudo isso é muito bom. Já é um começo. Mas, obviamente, a história é muito importante a gente sempre falar. Ninguém chega a alguma coisa do nada. E eu acho que quem chega passando por cima dos outros ou com mentiras dura muito pouco, seja em Muito qual pouco. área for. Então, tanto o meu trabalho, que hoje, o trabalho que eu desenvolvo hoje também é fruto de muita coisa que aconteceu antes, e como eu disse, de pessoas boas que também me ajudaram, e dessas empresas a mesma coisa, de pessoas que foram trabalhando de uma forma correta e que alcançaram um ponto muito importante. E que bom que eu posso estar do lado delas, porque eu adoro também. Sim. Cara, né, a gente tem que acreditar nos projetos que a gente está. Com certeza. Né? E são coisas que eu gosto. Se eu vou provar o vinho e falar, não, eu não vou E te chegar lá traz e falar, credibilidade, né? sim, Porque quando sim. você gosta do produto, entende o produto, você fala Sim. daquilo com propriedade. Sim. Fica muito mais fácil de trabalhar e isso Transparece, transparece, né? exatamente. Com certeza. Para onde vamos agora? aqui. Essa? Aqui, eu sou aquela que tem que ler, porque, gente, é muita coisa na cabeça. Né, senhor Deco Rossi? A Morandé teve um papel muito essencial na recuperação de castas patrimoniais no Chile. Inclusive daquela uva país, né? Que é tão Isso. pouco difundida Eu aqui. adoro o país. Eu amo também. Gosto Mas é muito de engraçado, país. Tá porque- chegando agora no final de março aqui. que É difícil achar país. A gente vai no mercado, tem aquela seção grande, aquela parte grande direcionada a vinhos chilenos. Caça uma país ali. E país é difícil de vinificar, às vezes. Tem Ela gente pode que ser meio vinifica rústica, muito bem. Tem umas que você fala assim, cara, o cara botou o engaço todinho Tem aqui. terra. Porque ela tem um pouquinho de amargor, né? Tem Ô, terra. glória! Mas tem umas que você pega assim e fala... Não, também "Uau!" gosto. Então fala um pouco pra gente desse papel da Morandé. Bom, a Morandé foi fundada pelo Pablo Morandé, que hoje ele já está com uma idade um pouco mais avançada. Ele não é mais o nosso enólogo-chefe. O enólogo-chefe é o Ricardo Betting, e que vocês conheceram. Que é um ele fera já, também. E o Dom Pablo, ele foi um cara sempre um entusiasta da cultura do vinho chileno. Então, ele trabalhou por muito tempo numa grande vinícola, foi responsável pela concepção de um grande vinho chileno, dentre outras muitas coisas. E ele sempre teve uma vontade de ir além. Tanto que ele é conhecido como pioneiro, visionário, tal. O descobridor, como dizem, de Casablanca, porque foi o primeiro a explorar o Vale do Casablanca. E a questão das castas patrimoniais era algo que ele realmente tinha uma afetividade, uma vontade de fazer essa recuperação dessas castas, valorizar esse patrimônio de viticultura chilena, que eram o quê? Esses vinhedos antigos, implantados, que a gente chama em formato de cabeça, que parece uma roseira com um gobelê, é um negócio muito estranho, grande, enorme, assim, lá do sul do Chile, nessas uvas que o povo fazia. País, Sansô, a própria Carignan. Em 94, ele engarrafou a primeira Sansô do Chile comercial. Ninguém tomou, não vendeu nada, foi um horror. Por quê? Era a época da Cabernet Sauvignon, era Maipo, era vinho de alta extração, muita madeira, ninguém queria saber sobre isso. E aí, ele chamava Aventura. E isso começou a mostrar um pouco para o Chile. Não era o momento adequado, porque ele sempre foi visionário, sempre foi antes do movimento, foi um catalisador de grandes movimentos dentro do Chile. Mas aí ele continuou insistindo. Desse vinho mal sucedido, que não foi o resultado que se esperava à época, nasceu a linha Adventure, que é o quê? É onde os nossos enólogos do grupo são incitados a fazer algo diferente sempre. Então, você achou um vinhedo diferente ali, de um produtor pequeno, o cara tá afim de vender as uvas, ou tem uma parcela aqui de Pinot Noir do nosso vinhedo mesmo, você acha que você pode vinificar diferente? Faz o teste. Deu certo? Vamos fazer, vai virar o nosso Adventure, mais um... Aventure-se mesmo. Aventure-se. E isso, então, é uma coisa que existe dentro da Morandé. Tudo que daí funciona dentro desse projeto aventureiro pode virar um vinho da linha, obviamente, e também acaba escorrendo para as outras linhas. Porque, olha, a Pinot ficou legal fazendo assim, vamos fazer lá. Então, por exemplo, a nossa nova vinícola, chama Aventura, em homenagem a esse projeto, ela
tem lagar, ela tem tinarra enterrada, ela tem um Olha. monte de tanques de concreto em formatos e materiais distintos. Muita coisa exatamente para promover essa aventura. Olha, E uma formatos diferentes, Isso. que E com a interessante. Carian, até uma história engraçada, porque ele foi um dos membros que fundou essa marca coletiva, essa associação chamada Vino, né? Os vinhadores del Carignano Maule, para valorizar essa casta que ele sempre gostou muito e que ela não estava nem no catálogo comercial do Chile. E aí, eu fiquei sabendo dessa história por conta de uma pessoa que me contou numa visita, acho que em Vitória. E aí, eu confirmei depois com a vinícola, que na época, ele pegou e fez um vinho chamado Edição Limitada e não botou o nome da uva com Carignan. Engarrafou, trouxe para o Brasil e levou para a Inglaterra. No Brasil tinha importadora e na Inglaterra tem a mesma importadora desde a fundação da vinícola. E aí ele levou e falou para o importador, e aí, tá, esse vinho novo aqui, prova aí. Nossa, quero tantos contêineres, quero não sei o quê. Todo mundo amou. Inglaterra, a mesma coisa. Aí eu imagino que ele falou, me passa um fax, né? Diz isso. Né? Porque eu não tinha e-mail, né? Pra você que não sabe o que é fax, põe no Google. Vocês são muito jovens. Vocês são jovens. Galera que não Você sabe o que é jovem, fax, já bebe vinho. Então, e aí ele voltou e com isso ele bateu na porta lá do Ministério da Agricultura chileno e falou, ó, todo mundo aprova a Carignan. Nós só temos que ver, eu preciso que vocês aprovem ela comercialmente. E com isso ele começou a fazer esse movimento, daí se juntou com outros produtores e criou essa associação de recuperação da Carignan. Porque a Carignan é uma casta que realmente dá vinhos incríveis, mas é uma casta que pode dar vinhos muito rústicos, muito difíceis, muito fechados, ela tem uma acidez muito alta. Sim. Então, esse projeto criou um protocolo, isso foi feito junto com a Universidade de Talca, que é uma universidade muito forte do Vale do Maule também, e para recuperação dessa caça, para dar grandiosidade para ela. Então, ele é um cara que ele tem ele sempre teve essa ideia de recuperar. Então, uma das nossas filosofias é sempre esse respeito ao passado e, lógico, modernizando. A gente valoriza as técnicas, as castas patrimoniais, as técnicas mais ancestrais e traz isso. Tanto que você pode ver que a gente usa muito fudre. Teve uma época, a Morandé sempre foi pioneira também nisso, no Chile. Então, assim, essa coisa de mudar o perfil. Tanto que, por muito tempo, eu falo, as pessoas não compreendiam os vinhos da Morandé. Estava todo mundo fazendo vinho muito igual, a Morandé mais frescor, vinhos com menos madeira. Agora não, agora todo mundo E hoje está na moda, igual. né? Todo mundo Mas diminuindo ele madeira, tá antes. tudo muito fresco. Hoje, por exemplo, você pega Sansô e País, dos Wine Geeks, são as queridinhas do Chile. E é um movimento que não nasceu quando, não lembro qual foi dos Master of Wines, que falou, o Chile tem um patrimônio. O Pablo já tinha implantado essa sementinha, já estava isso, né? Então, é uma loucura você conhecer os pontos de história, assim, da trajetória da Morandé. É muito bacana. O que eu gosto muito na história da Morandé é justamente esse... A gente estava falando do movimento que eles tinham, né? Daquele cabernet, muita madeira, aquela coisa. É justamente essa questão do solo. Vocês têm vinícolas... não sei se são vinícolas, né? Mas vinhedos espalhados. E essa baixa, né? Então, esse vinho aqui passou 24 meses. Sim. Entretanto, você não sente madeira nele. Nada. Ele tem um estilo super elegante, super fresco, fácil de beber, como a gente já tinha dito. Então, se eu botasse ele na madeira, talvez ele respondesse bem. Mas o quanto ele ia perder dessa essência dele? Porque ele tá mostrando o terroir aqui, Sim, né? e assim, ó, até eu apresentei esse vinho no evento da Wines of Chile e a gente estava falando sobre isso. Para nós, esse projeto, ele exige 24 meses de envelhecimento do vinho para todos os carignans que saiam de vinhedos sem irrigação, do Maule, acima de 30 anos. E 85% mínimo no blend. E o que acontece? 24 meses. Você faz em garrafa, você faz em inox, você faz em food, você faz em barrica pequena, o que você quiser. Para nós, a essência aqui é realmente o food ajuda a afinar, dar uma acetinada nesses taninos, uma melhorada nessa condição, mas não encobre o caráter da fruta, porque ela tem que ser a protagonista. E isso não é um discurso da boca para fora quando a gente fala na Morandé. Não é mesmo, porque hoje, até esse dia eu estava escrevendo um texto, eu estava gravando, não sei, com a Jéssica, e estava falando isso. Tem uns discursinhos que são muito vazios no mundo do vinho. Aí, por exemplo, o cara fala assim, eu valorizo o meu terroir. Por quê? Porque você não põe madeira no vinho, você está valorizando o terroir, mas você cuida. O que você faz? O que você coloca? Você cuida do teu trabalhador, você cuida do teu meio ambiente, você cuida efetivamente do seu terroir. Seu terroir é tudo isso, colega. Não é só não botar madeira no vinho. Entendeu? E aí, às vezes, eu falo, ai, meu Deus, vamos falar isso de novo. É complicado. E na Morandé, essa questão
valorização efetiva do que acontece ali, de cada uma das áreas que a gente tem vinhedos, acontece de verdade. E aí a gente mostra na taça, né? Porque não adianta ficar blá, 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 e o vinho falar, pelo amor. Não, os vinhos são bons. Muito bom. Isso. É isso. Principalmente se tratando de Chile, né? É, algumas que tem... que sofreu já muito preconceito. Na verdade, eu até quero aproveitar esse Isso. gancho do preconceito. Quando a gente pensa em vinho chileno, a gente tem uma parcela de preconceito grande. E principalmente quando a gente fala de Carmener, né? Porque alguns sofrem por muitos. Então, muitos produtores é aquele vinho. E não tô nem falando do vinhedo, né? Mas é aquele vinho de volume que é feito ali. Ele tem o vinho super premium, o premium, o ok, né? E aí tem o último reservado lá dele, é um Carmener. Aí a pessoa toma aquilo e acha que todas as Carmener são daquele jeito. Cheio de pirazina. Então, muitas pessoas falam, né? Ai, nossa, o vinho chileno é um horror. A Carmener é um horror. Vinho argentino é um horror. Vinho brasileiro é um horror e tudo isso, né? Hoje, a Morandé, um dos vinhos mais importantes, mais vendidos da Morandé, é uma Carmener. E a gente sabe que vocês não competem com esse pessoal aí de baixo. Como você enxerga essa dinâmica? Porque essa dinâmica na minha cabeça não fecha muito, né? Porque quando você pensa... As pessoas pensam no Carmener, pensam naquele vinhozinho barato, aí você vê um vinho um pouco mais caro, mas porque ele teve todo um cuidado, claro, e aí ele tem o valor agregado. E é o vinho que mais vende de vocês, Sim. né? Primeiro, a Morandé ela não trabalha na categoria dos reservados, e tudo bem quem trabalha, porque é uma categoria muito importante para o crescimento do consumo do vinho no Brasil. Somente a porta de entrada, né? Exato. Então, assim, nada contra, não estou fazendo nem campanha contra, nem a favor disso. Mas, assim, a gente não trabalha com isso. E a questão da Carmener na Morandé é algo muito também que foi uma postura do Pablo Morandé. Porque a Carmener é uma casta bordalesa. Ela havia sido supostamente extinta, porque agora já descobriu que tinha vinhedo sim de Carmener em Bordeaux. Acho que os caras, porque a Carmener é difícil. Tem registros de livros antiquíssimos de viticultura que o cara tá lá, fazendo mó, assim... Ai, que ódio da Carmener, ela não amadurece direito, sabe? Tipo, quase afogando as mágoas. Porque ela é uma casta realmente difícil. A maturação fenólica dela é o ó. Ela é longa, depende de uma janela grande de tempo com um clima muito propício. Se eu deixar ela muito tempo exposta ao calor e sol, ela fica cheia de açúcar, que vai dar muito álcool, mas ela fica verde. Então, esse controle na viticultura é muito importante. E o Pablo Morandé, quando ele fundou a própria vinícola em 96, a Carmener já tinha sido redescoberta, já tinha sido identificada, na verdade, no Chile. E ele decidiu que a nossa Carmener sairia do Maipo, que é o terroir por excelência para castas bordalesas no Chile. Então, tem muitos produtores que estão no Colchagua, outros que estão no Maule. A gente também tem um pouco de Carmener no Maule. Mas o que acontece? A nossa ideia de Carmener é dar um solo. E é uma zona cara de produção. Maipo é uma das zonas mais caras de produção. Maipo e Casablanca, dentro do Chile. Área cara. Para plantar, custo alto. Então, a Carmener sai de lá, onde ela tem uma condição muito adequada para isso. E a gente consegue oferecer, dentro de categorias de vinhos mais econômicos, Carmener de qualidade. Eu lembro que, acho que foi em 2020, no primeiro ano que eu estava com a Morandé, que teve um evento online da Wines of Chile, e o Gabriel Rael ia comentar um Carmener da Morandé ao vivo. E eu, ai meu Deus, que medo, né? Porque a gente sabe que na internet tem um grupo que faz a piada da Carmener e tudo mais. Mas, enfim, eu acho péssimo, sabe? Não porque eu trabalho com uma empresa que faz Carmener, mas porque eu acho que se você está disposto a ir para a internet para educar, que eu acho que a maioria não. A maioria gosta de ter holofotes para si e não sobre o vinho. Quando você faz muito essa coisa, você acaba perdendo um pouco a linha. E outra, ela paga salário de muita gente. Tem total razão. Então, eu acho que afasta também, respeito né? o trabalho dos outros, né? Eu não preciso tomar Carmener se eu não gosto. Eu posso explicá-la e falar, é o que eu falei, do reservado. Eu não preciso beber o reservado, mas eu tento entender a importância dele no mercado. Eu posso não tomar moscatel, embora eu tome, que eu gosto. Mas assim, eu não preciso falar, ai não, espumante doce não presta. Para, gente, nós somos profissionais. O nosso papel é ensinar as pessoas e a partir daí elas vão tomar as decisões dela. Então eu tenho que falar, olha, esse vinho ele é assim por causa disso, disso, disso. Por que esse custa X e esse custa 2X? Por conta disso. Você pode pagar o de X? Beleza.
você pode pagar o do X, tudo bem. Ótimo. Qual que você tá gostando? Qual que você gosta? Do X, do X. exato. Tem gente que só tem Sim. realmente acesso. Então eu acho que aí demoniza-se a Carmener de uma forma inadequada. Voltando ao assunto do Gabriel Helli, daí ele falou, a Morandê fez eu voltar a gostar de Carmener. Porque dá para ter vinhos bons com a casta, tem que ter um pouco de cuidado. E numa empresa que tem um planejamento, uma ideia de estar sempre mudando os vinhos, de sempre evoluindo, sempre inovação, o trabalho de viticultura é super importante, porque o clima muda, está tudo mudando, né? A gente tem toda essa mudança agora de chove onde não chovia, enfim. Inunda onde nem chovia. Exato, Exatamente. muita coisa acontecendo. Então, a gente tem especialistas de viticultura na equipe, que são pessoas incríveis. Assim, a gente teve a oportunidade de estar com o nosso gerente e uma verdadeira aula, né? Vale mais do que muito livro e muito curso. E aí você vê que existe um trabalho constante de desenvolvimento para que eu possa trazer um vinho que seja, sei lá, R$49 ou que custe 200 e tanto, com qualidade para essa casta. Então, essa é uma proposta da Morandê. O pessoal fala muito Maule, né? O vinho é um projeto especial, de um vinho que baixíssima quantidade, praticamente artesanal, que custa mais caro. Mas quando eu falo nos nossos vinhos do Maule, também tem. O Maule é um grande campo experimental para Morandê. Porque eu tenho vinhedos em vários pontos, na zona mais costeira, mais central, e a partir dali eu sei onde eu posso fazer o quê com cada uma, eu posso mesclar aquilo. É uma zona maior, mais fácil de produzir. O Maule é grande, onde eu barateio, né? Tem mais volume. Eu consigo baratear o custo do produto, mas nem por isso eu vou oferecer um produto sem qualidade ou sem tipicidade. Sempre falo, a questão da tipicidade é muito importante. Eu ia falar para você agora, tipicidade é uma coisa que... Chardonnay com gosto de Chardonnay, Sauvignon Blanc com gosto de... Exato, é uma coisa que pode ser o vinho mais baratinho ou mais caro. Se não tiver tipicidade, aquilo não é. Nós temos uma linha não que é chama referência. Visionário, que é o nosso, que a gente chama Varietal Plus, que é um varietal do Maule. E, na verdade, ele é Vale Central. E ele você pega ele, é Chardonnay. Isso aqui é Chardonnay. Você está começando a tomar vinho? Você quer entender o que é o Chardonnay? Isso aqui é Sauvignon Blanc. Isso aqui é Cabernet Sauvignon, não tem madeira. Isso aqui é Merlot. Isso aqui, entendeu? É o que eu falo, e eu sempre falo nos treinamentos. Não tenham vergonha de vender o Visionário, que é o nosso vinho mais econômico. Porque você fala, nunca vou ver Chardonnay. Esse aqui vai te mostrar o que é a Chardonnay. Adoro vender house, mas house não tem para todo mundo e nem todo mundo pode pagar. Eu tenho que fazer as pessoas entenderem que a marca é confiável, independente do preço que você possa pagar. Se é né? Tá a marca ali... Se eu pudesse resumir minha atuação como embaixadora, seria essa, de fazer as pessoas entenderem da confiança da marca, que a marca passa, né? Da confiança que é trabalhar com a Morandê em todas as linhas. De vinhos bem feitos. É a parte da brand, maravilhosa, competente. Kelly Morandê. Kelly Morandê. A Kelly Morandê. Ela não é a Kelly premiada. Não, um dia eu brinquei, porque acho que foi você que me falou, que alguém falou, nossa, o Pinot da Kelly tá muito bom. Eu falei, gente, não sei o que faço, não, tá? Nem comprei a vinícola. Mas que bom que ele tá legal. Ótimo. Entendeu? E vamos lá. Continuando nessa linha, o Chile é um país bem preocupado com as práticas de viticultura. Vitivinicultura. Isso aí. Sustentável. Porque às vezes eu travo. Trava viu, gente? também. Vai. Sustentável, biológica. E mais uma vez a Morandê, né? Por toda essa história, ela foi pioneira. Fazendo até um cruzamento do que ela já disse, né? Fazendo um cruzamento. Da questão do terroir. Você extrair o terroir é só não botar madeira? Não. É cuidar. E vai toda nessa linha, né? Terroir é economia, é gente, é natureza, tem muita coisa. Fala disso pra gente também. E o Brasil tá engatinhando nisso, certo? Sim. O que você sente em relação ao Brasil? Bom, a Morandê foi a primeira vinícola totalmente sustentável do Chile. Ontem, inclusive, eu estava falando isso para os clientes. Ninguém está bebendo, só eu. Que hoje, 97,9% dos nossos resíduos são tratados. 97,9%. Quase 98%. É muita coisa. Nós temos já a recuperação de fauna de determinadas regiões, tem biofiltros incríveis, modernos. Então, tem muita coisa acontecendo. E para a gente também é muito importante a parte humana. Então, assim, por exemplo, esse ano para antes da safra, agora foi inaugurado um setor onde todo com material reciclável e algodão, tecido por pessoas da região,
um lugar de descanso para o pessoal que trabalha na vinícola. Então, ficou tipo um jardim, assim, para a galera fazer uma siesta depois do almoço, descansar, ter o seu período de descanso ali. Então, e a Morandê tem funcionários que estão há muito tempo lá. Então, a Morandê, ela tem esse aspecto de recuperar, de cuidar e de manter as pessoas próximas. Isso é muito bacana. E eu me identifico muito com isso, porque eu sou da roça, né? Eu sou do interiorzão. Porta. E é trabalhista, né? Não, não é trabalhista, não. Achei que era. Ah, não. Daí já era sofrimento demais na vida. Eu era trabalhista, Não. que Você era trabalhista? Mas Carol? eu sou... Mas, então, e essa questão eu acho muito bacana, porque tudo isso é importante. O que é esse projeto, por exemplo, que a Morandê foi uma das fundadoras, faz com o Maule, é tão importante que o ano passado, na Forbes, na Semana do Planeta Terra, várias matérias saíram falando sobre como se pode ter uma exploração responsável da natureza, como o agro pode estar aliado à responsabilidade. E esse projeto ilustrou uma matéria na Forbes, e era esse vinho, o vinho da matéria. Porque realmente nosso, da Morandê. a história deste Exatamente, vinho é realmente Porque muito você imagina, incrível. uma uva histórica, vinhedos incríveis, abandonados, que ninguém fazia nada com aquilo. Isso trouxe economia para a região, trouxe valorização. Enfim, é um projeto que envolve muitas práticas. E eu acho que E várias isso é vinícolas importante. também, né? Porque, Não assim, só a Morandê. Você sustentava, eu sou orgânico, eu sou biodinâmico, eu nem vou entrar em polêmicas que estão acontecendo agora. Mas, assim, sabe, não adianta eu lutar por uma certificação se isso só tem um intuito comercial. Então, já tive até algumas brigas com colegas por conta disso, porque, não, mas tem que ser. Por que não usa, então, o selo orgânico? Porque não é importante para a gente. Para a gente, o importante é mais aprofundadamente eu saber que a minha vinícola é limpa. E sobre o Brasil está engatinhando, mas nós temos vinícolas sustentáveis aqui também. Sim. A Guatambu usa energia solar, tem um trabalho incrível. E vinhos incríveis. De vinhos De capacitação, Jesus. de capacitação dos seus Como é bom. funcionários. Também tem gente que está lá desde a inauguração da vinícola. São pessoas incríveis que estão cuidando também do seu terroir, cuidando da sua área e, mais, ampliando a parte econômica, dando emprego. Outra também que me surpreendeu muito, que foi uma região que eu conheci agora há pouco tempo, foi o Vale do São Francisco. Eu até postei um vídeo no meu Instagram sobre um senhorzinho Eu lá, vi. né, de Petrolina, que trabalha lá, fazendo enxertia. Eu falo, o cara nasceu no interior da França e faz isso desde... Não, ele aprendeu Não, ali. Aprendeu ali. E eu tô capacitando. E um funcionário falou para mim, essa camiseta aqui, ó, vale ouro aqui na região. Orgulho de trabalhar numa empresa grande, num oásis, né? Porque você sai da área onde tem irrigação, aquilo é uma tristeza. Então, o vinho levando uma possibilidade de crescimento. Uma das enólogas da Rio Sol, uma menina nascida, criada ali, que foi estudar Era enologia. tudo E a Rio sertão, né? Sol, Olha a responsabilidade. Exato. Porque ali não era tudo mato, porque nem mato dava ali, porque era seco. Era seco. Era só um solo de E de repente terra a gente quebrada. vê essa. Não, a Rio é Sol faz isso. um trabalho incrível. E mas, num assim, lugar, né? incrível. Quando eu tava estudando, aí você passa a virar o Dr. Bugiganga, né? Você vai no mercado e fica vendo todos os rótulos e tal, né? Aí eu vi um espumante da Rio Sol, eu fiz... Hã? Porque, assim, a gente conhece o Nordeste, né? Aham. Como que os caras fazem isso? Aí fui pra aula, primeira coisa. Como eles fazem isso? E aí falaram de toda essa questão da irrigação, né? Mas vejam como isso é maior, porque trouxe um desenvolvimento Sim. para a região, enoturístico, inclusive. E aí isso, você capacita a população local, você dá oportunidade de trabalho, você melhora a vida das pessoas como um todo e você cuida. Eles sabem ali que a alma daquela região é o São Chico, é o Vale, é o Rio São Sim, Francisco. é o Rio. Então ele tem que ser cuidado. Tem a parte verde, ok, isso é parte da sustentabilidade. Tem as pessoas que são importantes. E, óbvio, tem a organização econômica, que eu faço girar negócios ali. Eu trago turista, eu emprego mais gente, eu faço com que um jovem que tenha condição vai estudar mais, que ele queira entrar nesse mundo. E ele vai desenvolvendo a região. Sustentabilidade é a gente estar sobre esses 3 pilares. Ai, meu vinho é orgânico e eu sou uma péssima pessoa. Eu sou... Não vou falar. Aí...
Não vou falar, senão já vão saber de quem eu ia falar. Mas, enfim. É isso, mundo! E o mundozinho? Não adianta ter um selinho orgânico. E nada contra orgânico. Eu sou super... Mas nós não falamos adianta disso. ser uma péssima pessoa. É aquele negócio, Cudidu. não adianta ser rico e não cumprimentar o porteiro, destratar o garçom. É isso, é mais ou menos a mesma lógica de raciocínio, Sim. na minha opinião. Você tratou de um ponto que é muito importante, né, Kelly? Porque não adianta a gente... A nossa ideia aqui não é entrar em nenhum tipo de polêmica. Inclusive, eu não me posicionei publicamente sobre os acontecidos Nem aí eu. recentes no mundo. Eu sou advogada trabalhista. Isso não acontece só no mundo dos vinhos. Não que, então, tudo bem, né? Não é isso. Não é uma justifica, justificativa. mas explica. Isso acontece, tá? Em vários. Costura, várias áreas. A questão é... A gente tem que ter uma preocupação muito grande para não endemonizar. Essa palavra existe ou eu inventei agora? Endemonizar. Endemoniar? Acho que demonizar. Demonizar. Fica Demonizar. melhor. Sei lá. Você não pode deixar. Você não pode transformar o vinho brasileiro num demônio. De forma alguma. Inclusive, falando do ponto de vista jurídico, essas empresas estão sendo julgadas. A gente tem que Responsabilizadas. O Ministério Público tá ali, a mídia tá ali, tá tudo ali. E vão ser responsabilizadas na medida da sua culpabilidade ali, do quanto elas participaram ou não fiscalizaram aquilo. Inclusive, uma das empresas teve uma postura que, ao ver da Caroline, foi a mais adequada em assumir que não fiscalizava. Porque não adianta você falar, não, era outra, como a Donatos comigo não morreu. A culpa é dela. Não, fato, se isso estava acontecendo, eu tinha a possibilidade e o dever, porque à medida em que aconteceu tudo isso, e ela vai ser culpabilizada também, tinha o dever aí de fiscalizar e impedir que isso acontecesse. Mas a gente tem que tomar esse cuidado de não generalizar. Então, a Kelly está trazendo aqui, ela trouxe aqui 2 exemplos, né? Então, não só de vinícolas, ela trouxe da região do Vale de São Francisco. 2 extremas, a gente está falando de Nordeste e Sul. A Guatambu fica quase Na pulando do campanha, mato. Do mato, não, do Bem mapa. lá- É quase lá embaixo. ela é bem lá embaixo, né? Na Então, divisa. a gente está vendo duas realidades extremas, extremas no nosso país, mas muito diferentes. Então, cuidado. Outra, a Kelly representa uma empresa chilena que tem toda essa cultura sustentável, mas ela dá consultoria para uma empresa nacional. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos. Ai, tá vendo? Porque se é vinho brasileiro, eu não uma tomo porque porcaria. escraviza as pessoas. Com esse tipo de coisa, porque a gente está falando de todo um desenvolvimento nessa região e colocando no mesmo balaio empresas que não têm nada a ver com isso. E a gente também não está assumindo que essas empresas que estão envolvidas têm efetivamente culpa, qual é o grau de culpa e tudo mais. Então, é bem importante a gente colocar isso aí. E eu acho, assim, muito cuidado com ativista de ocasião. Porque tem muita gente que faz muito barulho, mas Não entende nada. Não se preocupa E não se nunca preocupa, com exato. isso. É porque é um assunto que te gera like, polêmica gera like, Sim. né? Então tem gente que gosta de se posicionar, Por porque isso que na eu não me verdade quer ser posiciono. repostado e tudo É. mais. Eu fiz um stories bem, assim, rápido sobre o assunto, principalmente porque eu conheço muito a fundo o trabalho do vinho brasileiro. Sim. Muito mesmo. Ninguém melhor para E falar aí- do que você. E aí eu sei do quanto de gente boa tem ali. Eu sei também que todos os setores podem passar por essa situação. E sei que hoje o julgamento midiático, e não é da mídia especializada, eu não estou falando de jornalismo, estou falando de Todo mundo que tem Dos que ter entendidos. opinião. Todo mundo Dos que tem- entendidos. Todo mundo muito virou enólogo complicado. essa semana. Essa Eles já semana, tinham virado... Críticos e enólogos e Era tudo crítico mais. político, era Sim. crítico É, gastronômico. técnico de futebol, a gente tudo, né? Sim. Mas enfim, aí, só que é um assunto um pouco delicado. Uma das empresas, especialmente, ela tem um programa de menor aprendiz que é incrível e que eu já coloquei no meu site Sim. sobre isso. Porque é admirável. Então, é o menor aprendiz que você vai falar, moleque, leva um envelope dali ali. É para ensinar É de verdade, a real. viticultura, é para Sim. manter a cultura É do vinho lindo. viva. Então, por uma situação, e eu não estou defendendo, absolutamente reprovável, mas por uma situação não se dá para julgar toda a cadeia envolvida na produção desse vinho. E nem mesmo todos os produtores brasileiros, que já estão sofrendo com isso.
Que já Porque sofrem... eu já tenho produtores amigos que já falaram que estão desmarcando visita na vinícola. Respinga. É feio, triste. Mas a gente nós que temos voz, temos que ajudar a fiscalizar isso. Nós temos que parar de achar que o Estado não tem que intervir em nada. O cara se vira. Não. Nós temos condição de, se passarmos por uma certa situação de trabalho, um pouco, o que seja humilhante, qualquer situação de violência, de falar, para. Né? Tem gente que não tem. Fiscalização. Trabalho é direito de todo mundo, mas tem que ter condições mínimas. Então, é muito triste, né? Eu fiquei, assim, muito chocada. Acho que na quinta, na sexta, meu celular não parava. Algumas pessoas queriam que eu desse entrevista. Eu falei, não vou falar. Falei, porque, em respeito a quem está envolvido, inclusive os caras que passaram por isso, porque horrível a situação. Humilhante, né? Humilhante. Não, e o vinho brasileiro já sofre com tanto preconceito de tudo quanto é lado, que se você for se posicionar de qualquer maneira... Respinga, né? Respinga. Como ela as pessoas são disse. agressivas Sim, e assim, eu vi muita pra gente... falar, para ouvir o que você tem para falar. Da mesma forma lá, como eu não acho certo a gente demonizar uma determinada uva, ou, enfim, pegar alguém para Cristo, como dizem, eu também não acho certo pregar boicote. Eu acho assim, eu não vou mais consumir ou não vou me aliar. Sou super contra. Esse negócio do boicote, que inclusive eu já sofri na pele por uma outra situação, não é nada fácil. Pode não trazer tanto problema econômico para uma empresa como essa, mas traz uma carga social, mental muito grande para as pessoas. E o vinho é feito de pessoas também. Então, cuidado. Eu sou um pouco cuidadosa com essas coisas. Tem que ser mesmo. A gente fala junto de vez em quando, né? Cara, tipo, pensa a mesma coisa. Vamos mudar do vinho brasileiro agora. O vinho chileno faz muito sucesso aqui no Brasil, né? Você que é uma estudiosa não só do vinho, mas também de mercado, que isso é muito importante, conta pra gente, a que fatores você atribui isso? Primeiro porque o Chile teve essa coisa do pioneirismo dentro do mercado brasileiro. Quando o mercado se abriu para os vinhos importados, o Chile estava aqui do lado, e políticas de acordos comerciais favoreceram o vinho chileno, como favorecem até hoje, a questão tributária. Então, com o mesmo valor, eu consigo tomar vinhos de melhor qualidade, quando eu tenho vinhos da América do Sul em geral, principalmente do Chile. Mas o que acontece? Eu acho que a oferta faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis ao escolher um vinho do Chile. Então, ela vê mais vezes a Carmenère, a Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. Os vinhos, as marcas são fortes, investem muito. O mercado brasileiro é um mercado prioritário para o Chile também. Você vê o tanto de eventos que a gente tem aqui, o quanto a gente investe nisso. Então, tudo isso. E tem vinhos muito bons. A gente consegue... Eu falo sempre, às vezes você vai tomar um Cabernet, sei lá, da França por R$100. Ou um Cabernet do Chile por R$100. Você vai beber muito melhor do Chile nessa categoria de preço. Muito melhor mesmo. Sim, se você souber escolher. Porque o de R$100 da França provavelmente vai ser tem a questão de ser a importação é feita por meio de navio, aqui a gente vem por rodovia, é mais perto. Enfim, tem as questões de ordem tributária. São muitos fatores envolvidos. E, obviamente, a língua facilita um pouco também. Muito. A gente sabe, é difícil vender um vinho alemão, austríaco, sei lá, a pessoa não sabe falar. Nem a gente sabe falar, às vezes. Eu tenho que olhar na cola. Às vezes, aqueles nomes, o que significa, a quantidade de açúcar, você fala, ai, caçamba, isso é um troca. Eu tenho colinhas várias no celular. Eu tenho algumas colinhas e quando eu não tenho, eu mando pro Deco, porque o Deco fala 6 línguas. Eu boto tudo no Google, qualquer coisa. Manda um áudio pra mim, por favor. Aí ele manda um áudio, daí eu falo pra ele, fala pausado pra eu conseguir falar. Aí eu mando o áudio pra ele falar, tá certo, tá errado, tá ruim. Eu acho assim que a língua facilita bastante também, então as pessoas vão tendo... Você vê todo dia, você vai se familiarizando com aquilo. Então, como tem uma oferta grande, e as pessoas, no geral, escolhem o vinho sempre mesmo. Vou tomar esse aqui que eu já tomei. E isso vai... Obviamente, tem vinhos muito bons, em todos os países tem, mas eu acho que a gente consegue beber bem com menos dinheiro no Chile. Tá, e em quais aspectos você acha que a indústria do vinho precisa melhorar? Onde que ela precisa dar mais foco? Eu acho que uma organização como um todo. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado ainda muito jovem, falando em profissionais,
em experiência dentro do setor. Então, a gente vê, por exemplo, diante de uma situação como está acontecendo agora, que a gestão de crise foi péssima. Foi um pronunciamento pior que o outro, falando não pode ser. Agora, não pode para pode. Aí, então, esse tipo de coisa. Eu acho que essa é... Primeiro, o profissional brasileiro, não só o profissional que faz vinhos no Brasil, nós todos temos que olhar o que acontece no mundo, mercados mais maduros. Então, muito do que a gente tenta aplicar nas nossas estratégias aqui são coisas que a gente vê que está acontecendo fora do país, que em mercados que já voltaram a pós-pandemia com mais força. Enfim, a gente vai tentando apropriar isso ao nosso mercado. Então, eu acho que olhar um pouco além. Às vezes, a gente se limita. Você começa a trabalhar, isso que eu falo que é duro também do batidão, que você não tem tempo para isso. Então, a organização de um profissional de vinho, para falar, olha, aqui eu tenho que estudar isso. Porque não adianta falar, nossa, traga um vinho para cá, vendo para você, você é meu produtor. Eu vendo para você a ideia que eu vou botar o seu vinho aqui. Mas cadê a estratégia para eu vender ele? Tem coisas que o mercado não vai absorver. Esse tempo eu fui procurado por uma empresa argentina também, aí eu fiz vários estudos, conversei com outros profissionais e, sei lá, eu achei que teria que ter uma construção de marca. O cara não queria investir. Não tem como, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco de um planejamento a longo prazo. Na pandemia, teve muita gente que se aventurou no mundo do vinho, principalmente com importação. Então, o cara importa lá, sei lá qualquer coisa. Daí ele pega um container lá e põe vinho dentro e agora ele quer vender, porque não está vendendo, ele não vai beber tudo aquilo. E muito aventureiro nessa área que não dá, gente, não é assim que funciona. Porque é um mercado que não é como você vender arroz e feijão no Brasil, que é algo que a gente já faz normalmente. Que se vende, né? Nós temos que trabalhar para ele, porque uma grande parte da população não conhece vinho e não bebe vinho. E uma grande parte da população não tem grana para consumir vinho. Então, no mercado em si, essa estratégia, olhar o que acontece em torno e, no geral, educar mais, falar mais, sem preconceitos. Você beber na faixa de preço, tá bom? Por exemplo, já vi muita gente falando, comunicando o vinho assim, eu faço você sair do garrafão para a barrica. What? Não conhece história. A história do vinho brasileiro está atrelada ao vinho de garrafão. Só isso que eu vou falar. Ao vinho colonial. Obrigado, mundo. Entendeu? E é só você estudar um pouquinho de história, imigração italiana, o movimento das uvas americanas aqui dentro e como ainda muita gente se sustenta com base nisso. Então, é uma falta de respeito. E entra para o mundo dos vinhos. Sim. Então, porque a pessoa vem num movimento. Então, talvez ela vá passar por um vinho mais simples. Se ela for uma pessoa um pouco mais humilde, menos abastada, talvez ela não chegue num vinho premium. E ela não vai gostar também. Mas ela vai ficar... Talvez não vai gostar, é gosto. Mas ela encontra ali. Mas ela encontra, exatamente. Eu tenho conhecidos que tem muita grana, podia tomar qualquer coisa, mas gosta de vinho Gosta de vinho simples. E aí, ou vinho de uva americana, e tudo bem. Tudo bem. É cultural. Agora, entendeu? Também. Eu não sou obrigada a tomar esse vinho, se eu não gosto. Assim como eu também. Mas eu não devo comunicar dessa forma. Então, eu acho que é a mesma coisa quando as associações brasileiras insistiam na salvaguarda. O problema do vinho brasileiro não é o vinho importado. O vinho importado fez a gente ter vinho fino no Brasil. Porque as empresas, se você pegar a fundação de algumas empresas, é da época do início da imigração italiana. Uhum. Mas eles só passaram a trabalhar com vinho fino depois, quando começou a entrar o garrafa azul e aquela galera na década de 90. Falou, opa, nós vamos ter que bater o água na bunda. Vou ter que fazer também. E isso engrandece. Os melhores produtos brasileiros, os produtos que mais ganham premiações, são de produtores que não olham só o que está acontecendo no seu bairro, provam vinhos do mundo. Então, eu vou fazer um Syrah, provar Syrahs do mundo. O que se faz na Austrália, o que se faz aqui no Brasil, o que se faz no Chile, o que se faz na Argentina, o que se faz em todo lugar. E aí eu falo, e aqui, o que eu posso fazer dentro do meu terroir? Então, às vezes, olhar o próprio umbigo só é complicado. E na hora da gente comunicar, tem que parar de ser, eu sou polêmico mesmo. Não é polêmico, você é chato. Tem gente que é chata. Nossa, eu leio umas coisas... E pouco vivido. Aí, às vezes, eu começo a comentar. Não, imaturo. Porque, olha só, nós tivemos 2 convidados que, pra gente, eram os principais convidados da nossa lista desde o começo. E eu vou citar nome porque a gente vai falar bem. Então, a gente teve o Didu e a Kelly. O que foi o ponto... Ele falou exatamente isso. Ele falou, eu bebo garrafão.
Eu bebo vinho de uva Eu provo de tudo. Isabel. Eu Ele também falou, provo. eu provo de tudo. E aí, inclusive, quando a gente estava falando de vinho de garrafão, eu não citei, eu citei uma marca, mas assim, quando a gente vai falar de vinhos de garrafão, cara, eu vou pegar um exemplo aqui pertinho. Hoje eu vou até falar uma marca aqui. Você pega o pessoal da Vinícola Góes. Sim. Cara, os meninos, eles têm vinhos para todos. Para o cara que toma vinho de garrafão e para nós que estamos bebendo vinhos finos, né? Eles fazem um trabalho impecável hoje. Mas Porque eles e aí, estudaram. as- Então, assim, Uma vez eu ouvi eu ouvi numa degustação o Miguel Torres, são vários Miguel Torres, é o Sim. dono da Torres. E daí ele falou, não tem como se vislumbrar o futuro sem olhar sem o passado. olhar o passado. Com certeza. Não, Mas tem. o ponto é, as pessoas que a gente entrevistou, que mais conheciam o Didu, porque ele é super velha guarda, Super. começou. A Tem- Kelly, porque é sabe- uma super educadora, sabe pra caramba. O Didu, nossa, ele tem, é bem isso. Quando o a gente Didu, tava ele é engatinhando uma no vinho, ele já- enciclopédia, Ele falou que o Ele tem primeiro... as melhores histórias. Melhores né? histórias. E assim, uma pessoa muito querida, muito Sim. carismática, além de tudo. A gente tá falando de duas pessoas que entendem super de vinho, Que podem beber vinhos muito Mas acima que dos mas que melhores tem níveis. exatamente a mesma visão. A primeira, não dá pra parar de estudar nunca. A gente Jamais. tem que estudar o tempo todo. A segunda, ter preconceito é uma babaquice. Uhum. Traduzindo. E assim, o que não é o que, por exemplo, o que eu gosto é uma coisa, mas muitas vezes eu tenho que falar, por exemplo, montar carta de vinho. Eu não vou Não é colocar com o que seu eu gosto. gosto. A Eu não carta- vou beber vinho Você todo não dia. vai beber Eu isso. preciso entender o que é Não. o cardápio do cara. Eu preciso entender qual De é mercado. o ticket médio do restaurante. Do dele. restaurante. E saber o que vai funcionar ali. E o Quais que são tem os saída. pratos. Sim, É. a Que gente tem tem que fazer. saída. Porque não adianta fazer uma bela carta que não vende nada. Exato, Então, porque eu não acho- vai adiantar nada. E a questão do vinho, o vinho suave, o vinho colonial, tem ainda a importância histórica, que é algo que eu respeito muito. Para mim, também. não há como. Eu sempre falo assim para os meus alunos. Não analise por um único fator, um rótulo de vinho, uma ficha técnica ou o próprio vinho. Ai, mas olha, o açúcar residual é muito alto. Esse aqui é um tinto seco, mas a gente sabe que qualquer Riesling que a gente pega aí vai estar com meio Vai ter seco com na meio legislação seco, brasileira. Ai, não toma meio seco. Mas você gosta de Riesling? Ai, Riesling é minha uva favorita, porque o pessoal adora falar porque acha chique, né? É. Ai, Tá na Riesling é minha moda. uva preferida. Eu falei, então olha o contrarótulo, moleque. Aí olha, é meio seco. Meu Deixa eu Deus, dar um tapa na sua Não é cara. uma imaturidade? Mas entendeu? Eu por acho quê? que a maturidade Aí traz a gente isso vai- pra aí a gente vai falar, saber que, porra, não tá sei entendendo nada. que o açúcar é praticamente imperceptível? Porque Tem uma eu acidez. tenho Tem uma uma acidez. acidez. Aí vamos falar então de contextos. E o contexto histórico jamais deve ser retirado dessa análise do vinho. É isso. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a Morandê, porque eu tenho muita história pra contar. Vamos falar de outra polêmica? Ai, vamos. Ai, ai, ai. Palmeiras tem mundial? E ela tá hoje de verde. Droga. Mano, Que ódio. Hoje aqui, ó. Nem vou falar as nada. corintianas e a palmeirense. queria dizer pode que eu sou ser. New England Patriots. Dá pra transmitir em preto e branco? Vamos botar Let's go, Pets! Bota ela em preto e branco, produção. Let's Droga, go, Não Pets! tinha pensado Você é uma nisso. das educadoras, eu respeito muitos educadores, e você é uma das educadoras que eu adoro o jeito de comunicar. Também. Esse foi o principal ponto quando eu passei a te seguir, que eu falava, Ai, obrigada. a gente puxa saco mesmo. Mas eu fiquei bastante assustada. Eu fiz WST 2 e 3, né? Fiz na Eno. E eu tinha uma ou outra professora. Aí eu fui fazer um monte de cursos, porque chegou uma hora que a gente vai fazendo cursinhos. Difícil era o curso que tinha professora. Aí, puxa, vou fazer esse curso aqui de sommelier na ABS. Eu sei que não é nada contra a instituição, a questão não é a instituição. Não é e é. Porque aí quando você olha o corpo docente, você fala, Tem pouca. Só homem? mas considerando que as mulheres bebem, enfim. Isso só me leva a crer, e eu tô falando sem conhecimento de causa, porque eu não sou uma Educadora. educadora. Então eu quero alguém que fale. Duas coisas. Primeiro, se você já sofreu algum tipo de machismo nesse, porque assim, o machismo Quantas horas temos? O machismo na área dos vinhos a gente sofre também, mas eu quero entender aí como educador e como você vê isso.
assim, eu vejo que tem pouca mulher mesmo nessa área. Não sei explicar o porquê, tá? Dentro das instituições que eu trabalho também, somos minoria. Mas eu não sou uma feminista de carteirinha. Eu sou a favor de tratar-se todo mundo bem com respeito. Então, às vezes, é porque mulheres não têm o intuito de trabalhar na educação. Pode ser essa também a questão, entendeu? Porque a educação te exige também noites, te exige algumas coisas e que muitas mulheres... De repente, você tem criança pequena. Enfim, eu não vou justificar por algo que eu não sei realmente como justificar. Mas, com relação ao machismo, acontece todo dia. Todo dia. Então, por muitas vezes, você tem que falar mais alto para ser ouvida, você tem que se posicionar, você tem que ter um zelo extra com a sua imagem, né? Eu até conversei com uma moça que eu conheço, conheci da internet, depois ela foi minha aluna também, sobre isso, porque ela falou, eu tenho uma ideia de trabalho no vinho, tal, eu quero ser influencer e não sei o quê. Eu falei, olha, tem vários caminhos. A gente pode aliar uma coisa a outra, mas a gente tem que ter bem certo quem a gente quer ser. A nossa imagem é muito importante. Então, tem muitas mulheres e muitos homens que usam alguns artifícios para chamar atenção. Polêmicas ou exibição do corpo, o que for. Tudo bem, é o trabalho deles, querem fazer polêmica, o que for. Não é o meu. Então, eu sempre falo, escolha a identidade que você quer dar para o seu trabalho, o seu posicionamento. Se você escolhe ser a que caça polêmica ou a que faz dancinha, de repente você nunca vai conseguir representar uma marca, porque isso pode não comunicar com a imagem da marca. Da mesma forma que pode aparecer um produto super descontraído que vai achar incrível isso. Então, escolha, crie o seu caminho e trilhe por ele. Eu sempre tive a ideia de trabalhar com educação. E a educação faz com que a gente tenha um pouco mais de lisura na hora dos posicionamentos. Então, eu posso falar assim, eu não bebo Carmener, posso falar. Eu bebo, tá? Mas assim, posso falar, eu não bebo Carmener, mas eu não posso falar, a Carmener é horrorosa, a Carmener nunca dá vinho bom, não sei o quê. Eu dou risada com as piadas também. Mas num papel de educação, a educação é o quê? Ampliar os horizontes das pessoas. Então, falar, tem isso, a decisão é sua. Entendeu? Para mim, esse é o papel principal. Então, no posicionamento, voltei no assunto, me perdi na resposta, mas só uma coisa. Nesse posicionamento da mulher como profissional, existe uma exigência muito grande. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente já falou sobre isso em outras vezes, outras oportunidades, já conversei com a Ju, de algumas situações chatas que acontecem. Às vezes você está falando, e depois eu estou olhando o teu decote. O que acontece? Eu evito o decote. Porque eu não quero. Presta atenção, estou falando do vinho. Olha aqui. Aprendi isso. Tem que ser... Aprendi isso também. Mas eu acho que não é uma coisa, não, a mulher tem que fazer o que ela quiser. Lógico que ela tem que fazer o que ela quiser, mas elas têm que saber que a gente ainda é muito desprivilegiada em qualquer dos setores. E que nós somos alvo. A gente, quando houve, por exemplo, lá em estupro, mas que roupa que ela estava usando? Mas ela fez o quê? A mulher apanhou. Mas o que ela fez pro marido? A própria mulher julga ela. Eu já sofri machismo de mulher. Uma vez, uma profissional aqui de São Paulo, ela falou assim, essa pessoa te chama bastante para as coisas, né? Eu falei, sim, nossa, estou super feliz, participando bastante, conhecendo muita coisa. É que você não representa perigo aqui no mercado, né? E, enfim, falei, é verdade, não represento mesmo, porque eu não tô aqui para fazer perigo para ninguém, tô para trabalhar, entendeu? Porque como Jesus eu era... Então, uma atitude machista, uma atitude, de certa forma, preconceituosa, porque eu sou do interior, então eu nunca posso estar aqui, ou eu não faço cosquinha em ninguém, então, me chama a Kelly, porque ela não vai concorrer com a gente. E eu nunca me entendi dessa forma. Eu vim aqui para aprender, vim aqui para fazer relacionamento, vim para um monte de coisa. Mas você ouve. E de homens tem muita história. Eu, assim, sou muito... faço, tipo, que não entendi, saio, eu não vou fazer barraco, a não ser que eu trouxe alguma coisa mais grave. Mas tem uma história que eu gostaria de contar para vocês, da primeira vez que eu vim num evento profissional aqui, que um sommelier olhou e falou assim, você, né? Eu falei, eu sou de uma confraria. Mas você não é profissional? Então, eu falei, não, mas o pessoal da importadora me convidou, tal, tô aqui para conhecer os vinhos. Tá. Daí ele tava com um grupinho. Circulou, daí ele voltou. Prova esse Chardonnay aqui. Eu falei, tá, provei. Ele, e aí, gostou? Eu falei, mas parece que é Viognier, né? Mais floral, tal. Ela sabe mesmo, olhou pros caras e saiu assim. O cara pegou um vinho, pegou meia dúzia de amigo e veio para me testar. Então, tipo, por que você tá fazendo aqui? Isso foi, sei lá, 1000 anos atrás. Esses tempos, eu estava dando uma aula para uma associação de produtores. Quem era aluno lá? Ele.
Daí ele, ai, nossa, muito boa essa aula. Eu falei, eu lembro de você, de um evento de tal importadora. Ele, o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Então, Capota, assim, né? gente, isso foi uma situação... Eu queria estar lá ele não nessa gira, aula. ele capota. E assim, eu acho assim que a gente vai construindo o nosso caminho. É isso que eu falei. Foco, constrói. Vão vir, o povo fala, né? O difícil é como é que fala? Desviar das antas, né? Essa é a parte mais difícil. E é isso mesmo, a gente vai. Tem hora, tem dia que já chorei, não faz muito tempo. Ano passado aconteceu uma situação super chata. Aí na hora eu lá, firmona, e na hora que eu saí do evento, firmona, eu falei... A Catanduva falando. A Catanduva incorporou. A hora que emociona... Às vezes eu me ouço falar, nossa, quem é esse caipira? Sou eu. Sou eu mesmo. Sou eu, Então, mas aí fiquei lá, daí a pessoa falou, nossa, aquilo que aconteceu, foi horrível. Não, só que na frente eu fui firmona, rapaz, né? Depois, assim, sabe? Não é isso que vai me parar. Não é isso que vai me parar, mas machuca. Então, por isso que eu falo, de novo, a gente tem que tomar cuidado. São pessoas. Você tá com uma marca, você tá lá, é bonitona no Instagram, mas você é uma pessoa, então cuidado com o que fala. Aquele negócio de mandar inbox, você aparece muito. Cara, o problema dela, se ela quer aparecer muito e não quer, sabe? Mas... você tá em todas as degustações, tá dando pra quem? E eu não sou santa. Tem isso. Porque mulher é muito isso. O que será que ele viu nela? Não, e vindo de mulher. Sim, que será? Porque elas falam, tava lá, tá dando pra fulano. Que será? Que não, será eu já ouvi de homens e Soldadeira, meu mulheres. filho. Homens e mulheres. Nossa, mas por que ela tá trabalhando com ele? Geralmente é quem usa esses artifícios. Daí você fala assim, cara, eu sou casada, a pessoa é casada também, tem família. Tem isso, o não expor a vida pessoal, às vezes dá a pessoa... A pessoa acha que tem uma margem pra falar o que você quiser pra você. E é complicado isso, assim, eu saio chateada de algumas situações, eu sei que eu também erro, então, lógico, não sou santa e não sou perfeita. Ninguém hoje eu acho que eu tenho uma maturidade maior pra... Como eu falei, que tem hora que eu vou comentar e falar, não vou falar. Deixa essa pessoa sozinha lá, porque ainda vou engajar o post dela, né? Não, melhor não. Aí não falo. Aí eu fico... Aí tem vezes que eu dou print, mando pra amigos muito chegados e falo, cara, olha isso, né? Pô, a gente trabalhando assim, a pessoa vem... Mas eu entendo que tem gente que não tem muita profundidade, então ela precisa se nutrir dessas coisas pra ganhar o holofote. O caminho que eu decidi trilhar foi outro, então eu fico mais... Né? Aproveitando de falar em caminho... Que caminho você diria para esse Brasilzão aí de pessoas que querem trilhar esse caminho do vinho mesmo, ou de trabalhar com vinho, que tem no vinho uma paixão e vê aí uma oportunidade de profissional? Eu acho que o primeiro passo é não beber sempre a mesma coisa. Sempre estar buscando novas possibilidades e estudar. Porque é muito fácil, o cara faz um curso e fala, eu sou sommelier, sou especialista, tal, blá, blá, blá. Mas eu trabalho com vinho. Mas o que você eu trabalho com vinho, a formação é de especialista, mas daí? A gente não é especialista em milhões de coisas, a gente está sempre em desenvolvimento. Então, o que eu vejo é que a gente não pode parar, porque, tal qual o direito, as coisas também mudam muito rápido, tem posicionamentos jurisprudenciais novos a toda semana, no vinho também tem coisa acontecendo, até porque a natureza faz com que se mude muito, as tendências de mercado mudam. Então, estudar sempre. E, lógico, ter postura, que é preciso, porque a gente, quando lida com pessoas que estão consumindo álcool, às vezes as pessoas perdem a noção, então a gente tem que manter a nossa. Mantenha a noção, é a dica. Verdade, porque se a pessoa está meio passada, você tem que estar ali bem. Se você entra no rolo, já vira festa. Então, sabe, essa coisa de, realmente, você está fazendo um evento, tem alguém que você tem que segurar o tchan ali, você tem que controlar. São várias situações. Então, o devagar e sempre. Boa. Demais, hein? Que vinho não pode faltar na sua adega pra gente entrar no bate-bola Mas, quase. gente. Falta 2. É o que vinho não pode faltar na sua adega. Posso falar agora? Vocês vão me matar. Jerez. Por quê? Não, porque Por que a já gente falei de todas as mataria? categorias. O que eu mais gosto é verdade. Mas Eu ia falar agora, eu ia voltar, eu ia falar, calma lá. branco, sobre... Calma, branco. Eu gosto, embora eu seja uma Syrah. apaixonada por Porto, mas o Jerez é um vinho que eu gosto. Assim, nesses dias que eu falar, hoje eu vou tomar um vinho aqui de boas no fim do dia e tal, eu gosto de tomar uma tacinha de Jerez. Um vinho que tá na sua lista de desejos. Não sei.
Isso aí foi um sabonete do tamanho do mundo. Nossa, sabonetou bonito. Não esperava isso Sabe de por você. quê? Saboou, hein? Sabe por quê? Eu não tenho um vinho que fala, nossa, meu sonho é tomar esse vinho. Eu já tomei muitos grandes vinhos. Que pena, porque eu ia dar um pra você. Ah, pode me dar. Eu aceito. Eu vou fazer um advertisement. Mas eu acho que tem muitos vinhos que eu tenho vontade de tomar, mas eu não sacrificaria outras coisas por eles. Se acontecer a oportunidade de provar, seria interessante. Eu já tive a oportunidade de provar Romanée uma vez, que foi assim, uma coisa quase de tipo, ai meu Deus. Alguns grandes Bordeaux também. Mas, assim, eu sou muito fã de vinhos antigos, mas que sejam bons. Eu tenho muita vontade de provar, não uma marca específica, mas de provar champanhes mais antigos, assim, mais de Aqueles 50 vintagezão aí. que são coisas muito interessantes e que eu gosto de entender o que é uma evolução de um vinho como esse. Mas não uma marca específica, assim, eu não tenho... Ela gosta de champanhe também. Vai pôr na E lista agora, aí. vamos lá, pra gente ir, infelizmente, pro bate-bola, que já começa o finzinho. Um vinho pra ser feliz. Espumante. Um vinho pra curtir a fossa. Você até já deu um preview. Você manteria o Jerez aí? Não. Eu acho que... Eu sou... O Jerez você falou que é quando você abre. Que não falta na minha adega, né? Eu acho que eu gosto de associar vinhos a momentos bons. Então, Se você tá mal, você não bebe? Não, Você é lógico que desse sim, de vez em tipo? quando, sim. Você é dessa Bebo estirpe? ou sertanejo, lógico. A Marília Mendonça do lado. Evidências. Evidências, que a Kelly é das minhas, que ela ama evidências. Eu também amo. Sim. Mas eu não usaria um vinho caro. Eu acho que o vinho, ou um vinho importante para mim. Eu pegaria um vinho mais simples, tal, para acompanhar esse momento e dormir, ficar quieta, não mandar mensagem para essas coisas. Pra não ficar bêbada, né? Trava o celular, vai dormir. Mas não, eu não marcaria um momento ruim com um vinho bom. Com vinho caro ou com vinho muito expressivo. Talvez um vinho mais simples, alguma coisa assim. Só pra você vinho para levar para uma festa que tem diferentes níveis de pessoas. O iniciante, o enochato, o cara exigente. Pinot Noir da Morandé. Que é uma delícia. Sim, da nossa categoria, o Pioneiro, o Terrarium Reserva, que são vinhos muito frutados, fáceis de tomar, de agradar e tudo. Acho que boa. Inclusive, esse é muito bom. Complete a frase. Vinho combina com... Com mesa, com bate-papo. Vinho não combina com... Ai, gente chata. Né? Você já tem aquela frase, né? As más companhias azedam os bons vinhos. Boa. Então, gente chata, não. Em uma palavra. Vinho. Uma palavra. Ai, eu não sei. Ela é prolixa, né? Vinho, pra mim, é sinônimo de... Alegria. Conseguiu, ser concisa. Sim. E a pergunta do milhão, hein? Participar do talk foi... Em uma palavra? Uma! Demais. Se você acha que demais é escrito com 2 palavras... Já aproveita a aula de português. E já tem que saber que não. É tudo junto, hein? Kelly, Boa, super saúde, obrigada. obrigada. Agora a fase final quer deixar um recadinho do coração? Quer mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pra você. Catanduva? Pra Morandê. Eu queria agradecer muito. Eu tava muito... esperando muito a oportunidade de participar com vocês, porque eu tô acompanhando. Acho que tá um projeto super legal, divertido. Eu adoro vocês sabem. Feliz demais com o convite. E queria só falar que, não sei se vocês sabem, esse projeto nasceu num jantar da Morandê. Isso mesmo! Esqueci de falar. A gente se conheceu num jantar da Kelly, então, da Morandê. Da Morandê. Exato, então eu me sinto meio madrinha. É 1000% madrinha, ó. Obrigada, meninas. Obrigada! Adorei. Outro brinde que mereceu Calma, essa. só um minutinho, antes do brinde, eu só quero fazer um agradecimento aqui à Morandê, que mandou esse vinho pra gente. Tem lá o nosso cupom. Quero agradecer imensamente a Kelly, porque ela é uma das pessoas do vinho, uma das educadoras, uma das profissionais que eu mais admiro. Outro dia uma pessoa perguntou pra mim, qual é a melhor profissional do vinho hoje? Desculpa, Deco.
Mas eu falei, a Kelly Bergamo. Faço as minhas palavras. Tá? Eu sou realmente Obrigada. muito fã e vou babar um ovo hoje sim! Tô com vergonha. Um brinde. Saúde, meninas. Aí. Obrigada.